Alô, Graça e paz, guerreiro. tudo bem, meu querido irmão? Ô, meu irmão, como é que você tá? Estou aqui, primeira vez que eu faço uma live pelo Instagram. Tá vendo essa tecnologia aí que É, faz com a gente? mas o meu filho estava aqui do lado também Eu e vi. se fosse preciso ele me ajudaria. Ele ajudou. E Tudo aí, bem? tá jantando, meu amigo? Não, já terminei. Ah, tá. Tá pronto para a live. Você tá falando da onde, pastor? Eu estou falando de São Paulo, capital. Eu moro perto do metrô São Judas. E a nossa igreja, a Igreja Cristã da Trindade, ela fica ao lado do metrô São Judas. Ah, Se olha alguém aí, quiser legal, hein? conhecer, é a Avenida Fagundes Filho, 55, ao lado do metrô São Judas. Quando eu for para São Paulo, vou visitar, sem dúvida. Não, você Irei prestigiar. vem, nós vamos nos encontrar, com certeza, com Você certeza. tá vindo para cá, né? Você tá vindo para Geórgia, Eu, né? eu vou para Atlanta no dia 3 de dezembro. É uma terça-feira, porque eu vou visitar lá minha família, né? Minha filha, meu genro e o meu neto agora de 1 ano e 7 meses. É a É primeira uma... vez que vai ver o Netinha? Não, não, já vi o ano passado e em Ah, janeiro eles estiveram aqui também. glória a Deus, hein? É, não sei se eu vou conseguir te ver em Atlanta, mas se vier para Orlando, vai ser um prazer aqui te receber Então, aqui. rapaz, eu acho que eu não sei se eu vou para Orlando, não, acho que não. Tá? Mas já fui para Orlando várias vezes, né? Aham. E numa das vezes que eu passar por lá, eu te dou um toque. E se você estiver livre, né, a gente poderemos nos encontrar. Com certeza, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Então, meu irmão, mas deixa eu te falar. E você fala de onde? Eu tô falando de Orlando, né? Na Ah, é, verdade, eu Orlando, moro. desculpa, Na Orlando, é. verdade, não. Na verdade, tecnicamente, Mount Dora, que é uma cidadezinha. Você sabe, né? Orlando é uma cidade com mais ou menos, eu diria, 700 mil habitantes, mais ou menos. Só que se você Hum, incluir toda a região metropolitana de Orlando, aí você tem mais de 2,5 milhões de de pessoas que moram habitantes. ali, de habitantes. O que acontece? Orlando tem essas cidadezinhas em volta que, se fosse no Brasil, seriam considerados bairros, né? Mas aqui são Aham. cidades, Winter Garden, Windermere, Winter Park, Mas Altamont Springs, é igual a grande Kissimmee. São Paulo. Exato, como se fosse a Grande São Paulo. Tem a Grande Orlando, né? Por exemplo, Kissimmee. Kissimmee, que é aonde fica a Disney, não é Orlando. Tecnicamente não é Orlando. Hum, É uma hum. cidade da região metropolitana de Orlando. Da Aham, Central Flórida, que a gente chama, né? Da Flórida aham. Central ali. Então eu moro numa dessas cidadezinhas satélites, assim, de Orlando, Tá. né? Que chama Mount Dora. É uma Mas você cidadezinha quer bem saber? bacana. É. Qualquer lugar na América do Norte é bom. Eu morei aí 7 anos. É. Eu fiquei americanalhado. Essa é a primeira que escrita americanalhada, é boa. Legal. Eu gosto demais dos Estados Unidos. Gosto muito. Eu estou morando no Brasil já. Eu voltei para o Brasil em 87. Eu voltei por causa de um chamado de Deus. Uhum. Mas eu gosto muito. E o lugar que eu mais gosto na América do Norte é a Califórnia. A É Califórnia mesmo? tem de tudo. A Califórnia tem de tudo. Tem seitas, tem ministérios bons, tem malucos, é, tem gente assim centrada. É uma É, variedade, cara. Tem, é um tem prato cheio, florestas né? e tem desertos. Então Tem tem para todos floresta, os tem gostos. deserto, É. tem montanha, Montanhas, é isso mesmo. é, Lake Tahoe é lá em cima, né? É. Lake Tahoe tá lá em cima. As Tem neve, montanhas, é verdade. mas não tem. Tem neve, mas não tem. A neve é na montanha, então não atrapalha a É, vida da gente. tem neve, tem praia, É, tem floresta, verdade, verdade. eu gosto muito. Mas então, meu irmão, eu queria começar essa live te agradecendo publicamente, né? Assim, pelo tua diligência, né? Em escrever o prefácio do meu livro.
Para mim foi uma honra. Não, eu vou te falar assim, pastor, que a gente já está no terceiro livro, né? Aham. Olha ele aqui, ó. É, olha o bichão aí. É, Esse é olha o lá, terceiro volume. terceiro volume. E assim, quando o seu nome foi mencionado ali pelo pastor João Flávio Martinez, eu não sabia da profundidade da tua, enfim, da tua carreira na apologética no Brasil, né? Do respeito que você tem ali entre os apologetas, os teólogos brasileiros. Mas eu fiquei impressionado com a seriedade, assim, com que você recebeu, né, a escrita do prefácio, porque tô no terceiro livro, então eu já pedi para vários pastores fazerem notas, né? Mas assim, a maneira com que você lidou, poucos pastores lidaram. Assim, pessoal, só para vocês saberem, né? O livro tem 544 páginas. 544. O pastor Paulo Romero, ele leu o livro inteiro, fez anotações no livro inteiro, tá? Ele resumiu as anotações num arquivo de PDF. Assim, o cuidado, né, que você teve, a seriedade, isso só mostra realmente o calibre seu, né? Que você tá em outro nível mesmo. Então, eu te agradeço publicamente pelos conselhos e pela diligência, né, com que você assumiu, assim, algo que você não precisaria fazer, né? Mas fez profundamente, com todos os detalhes possíveis, assim. Eu fiquei impressionado, né, com o teu trabalho. Então, parabéns, não é por Obrigado. menos, né, que você tem essa reputação, né, entre os teólogos, assim. Então, eu te agradeço muito, sabe? Mas fiquei muito feliz. E também quando eu já tinha fechado o livro, né, já estava indo para a gráfica. E aí eu conheci o reverendo Nicodemos aqui em Orlando e eu mencionei a respeito do livro, pedi uma nota para ele, né? Mencionei o seu nome e ele assim só teve, né, os maiores elogios também a teu respeito, assim, então foi muito bom. Ele também levou muito a sério ali, escreveu uma nota no livro, então foi muito bacana. Então a O gente foi laureado. Augusto Nicodemos, Augusto Nicodemos é brilhante. É brilhante. Pena, pena, pena que ele é calvinista, né? Mas nós amamos os calvinistas. Você sabe, eu tive uma experiência com Augusto Nicodemos quando eu trabalhei no Mackenzie. Eu trabalhei no Mackenzie 15 anos. Eu fui professor lá na pós-graduação de Ciência da Religião, na teologia também. Aliás, eu acho que eu fui o primeiro pentecostal a ser professor de teologia na Universidade de Mackenzie. Uau. E um dia eu estava andando no campus com Augusto Nicodemos, nós estávamos indo para a TV Mackenzie, nós íamos gravar um programa juntos. E aí começamos a falar sobre calvinismo e arminianismo, né? Eu falei para ele, doutor Augusto, não tem jeito, não tem jeito. Deus me predestinou para ser arminiano. Aí, Essa é aí boa. ele ficou sem saída, né? Falei, Deus me predestinou para ser arminiano. O que eu posso fazer? Aí ele falou assim, não tem problema nenhum, Paulo, É. porque John Wesley e George Whitefield, John Wesley era arminiano e George Whitefield era calvinista. E eles eram muito amigos, né? Tá vendo? Tanto que o George Whitefield ele deu instruções, né? Que quando ele morresse, quem pregaria no velório dele seria John Wesley. Né? Uau. E tem uma declaração de George Whitefield sobre John Wesley fantástica. Ele falou assim: embora eu deteste as doutrinas de John Wesley, eu creio que ele estará muito mais próximo de Jesus lá no céu do que eu. Olha o que ele Que falou. isso. Que É, isso. Então, eu não tenho problema em caminhar com calvinistas, desde que não seja hipercalvinista, aí fica muito pesado, né? Um calvinismo que nem o Calvino abraçaria, né? Sim. É uma divergência, sim, que eu também não vejo Não, tanto problema. Quase não é que algo problema. saudável, né? Você discutir a É, respeito é, desses dois. essa é uma questão que fica na área secundária, na área Sim, periférica, não é na área central, né? Não é na área primária, né? Então não vai afetar a nossa salvação.
Concordo, meu irmão, concordo. Mas enfim, eu fiquei muito feliz, né? Com as notas de todos os pastores ali, pessoal de alto calibre, né? O Carlos É, Vailart. aí vai lá, está ali conosco no terceiro volume, É, endossando. É outra mente brilhante, né? Aqui no Brasil, no sim, mundo evangélico. É. sim, verdade, verdade. Todo o pessoal ali, o Jamierson, o Elias Jamier, Soares, o Paulo César Martins. Elias Soares. Eu acho que o João Flávio não está no terceiro volume, mas ele está em outros, né? Ele tá no segundo. No segundo No volume ele segundo, tá lá. então. Muito Ele, o querido, Lianai João. Cabral. É. O João Flávio Martinez é um amigo. Eu prezo muito a nossa amizade. Não, ele é fantástico. E ele foi outro pastor que também foi muito diligente, assim, na hora de escrever a nota, leu o livro inteiro, fez anotações, assim, outro cara fantástico, né? E toda a tua, assim, mas toda a tua história também, né, pastor? Na apologética. Depois eu descobri, né, tudo aí que o senhor fez. Foi pioneira, né, na apologética do Brasil. Então, assim, algo. Sim, Me sinto muito sim. honrado. Um americano chamado Paul Card e eu começamos o Instituto Cristão de Pesquisa do Brasil, né? Eu fui aluno do fundador do Instituto de Pesquisas nos Estados Unidos, Dr. Walter Martin. Uma Ah, das, olha aí. eu fui aluno dele, trabalhei com ele, né? Uau. Tem uma história muito bonita com o Walter Martin, né? É maravilhoso, maravilhoso. O senhor sabe, então, a fundo a respeito da história de que ele foi enganado pelos adventistas, Sim, né? sim, sim, sim. É. Aliás, o Paul Cardin também sabe disso. Eu vi uma vez ele falando numa entrevista sobre isso. Sim. Eu até, eu até eu quero falar com ele, eu quero fazer uma live com ele. Ele não é muito de fazer live, não, mas eu gostaria de sentar com ele e conversar a respeito dessa situação aí, porque ele é um dos poucos que presenciou de fato o que aconteceu ali, né? Sim. Naquele engano ali que houve com relação ao Dr. Walter Martin, né? É, ao lançar aquele livro ali dele, ele colocou a Igreja Adventista, não colocou, né, na ala das seitas, colocou naquela área meio cinzenta por Sim, causa do livro é, naquela área meio cinzenta, né? por causa do livro Questões sobre Doutrina, que depois foi retirado de circulação, né? Porque os adventistas mais raízes ali falaram, não, isso aqui não é o que a gente crê, você tem que É tirar verdade. isso. Eles lançaram o livro só para o Walter Martin colocar eles ali Sim, naquela categoria. sim, sim. É um serviço de relações públicas. Depois eu quero conversar com você um pouco sobre isso também, né? Uhum. Mas posso fazer algumas perguntas para você? Por favor, estou aqui para isso. Pergunta, Manda as perguntas ordens. assim de cunho, pergunta assim de cunho pessoal. Você informa nos livros que você e também nas suas postagens Sim, que você foi adventista por 25 anos. Como é que correto. você se tornou adventista e como é que foi a sua experiência, como é que foi a sua vida É. na Igreja Adventista do Sétimo Dia? Então, eu falo sobre isso no volume um, pastor. O volume um é um livro também de bastante fôlego, né? Tem 480 páginas. A gente relata um pouquinho ali do nosso testemunho, né? A respeito disso. Em mais detalhes, mas sim, o que aconteceu foi que eu nasci em berço adventista, né? Sim. Então, tanto do lado de pai quanto de mãe, eu sou quarta geração, né, de adventista. Então, assim, aquela pressão, né, aquela influência, né, na minha vida foi algo totalmente marcante, porque veio dos dois lados, né? Se você, imagine, você quando criança, você tem como seus pais a autoridade máxima, né? Então, o que eles falam para você, você sabe, a gente não tem filtro, né? Falou, tá falado, né? Então, Ainda assim, a mais vindo crença deles dos pais, né? é Ainda mais vindo dos pais. correto. Então, a crença deles, assim, era totalmente em Ellen White, no sábado, igreja adventista, igreja remanescente, pronto, acabou, né? E eu não questionei, eu era muito novo, eu lembro, assim, de estar indo na igreja adventista eu tenho memória, assim, desde os 3 anos de idade, eu me lembro já, né? De eu estar nos bancos, assim, da igreja adventista, mas desde bebê mesmo. Desde bebê, meu
pai foi aluno lá do IASP, né? Hoje o Uhum. NASP Uhum. de Hortolândia, ele foi aluno ali. Ele cresceu na igreja adventista também, minha mãe também, meus avós, enfim, bisavós. Então, toda a linhagem ali de pai e mãe. Então, eu cresci nessa igreja e eu fiquei na igreja adventista até os meus 15 anos de idade, a princípio, né? Por quê? Porque com 15 anos de idade, eu comecei a notar algumas coisas. Você veja que tem algumas questões que parece que a criança tem uma intuição até melhor do que a de um adulto, né? É, eu comecei a notar algumas coisas estranhas. Eu via, por exemplo, tios, parentes meus próximos, né? Pregando Uhum. nos sábados na igreja, mas durante a semana, descendo a lenha, assim, tá falando de coisas absurdas. Era alcoolismo, eram drogas, entendeu? Eu tinha um parente e o cara tinha duas famílias. Duas famílias. Uma mãe com filhos e no sábado estava pregando na igreja. Então, quando a gente descobriu, eu falei, peraí, né? Não foi. E não... Tudo bem que você tem isso em todas as igrejas, você tem essa hipocrisia, né? Pontual. Mas eu comecei a ver, assim, algo que começou a me deixar desconfortável, entendeu? Eu comecei a ver, falei, peraí, eu não tô conseguindo ficar aqui, porque eu tô vendo essa pessoa falar uma coisa, mas eu vejo na vida dela outra história, né? Então, assim, ali eu falei, não, vou dar uma pausa aqui, vou ver o que tem lá fora no mundo. E aí, nesse período, eu saí. Eu saí da igreja Uhum. adventista. Mas por quê? Porque eu via, na verdade, sim, pastor, eu via a igreja adventista, eu via ela como Deus, né? Aquilo ali para mim era Deus. Então eu falei, peraí, eu como criança vendo, falei, se isso aqui é Deus, não tá batendo. Eu vou ter que ver como é que é o mundo lá fora, né? Que tem algo de errado aqui. E aí eu saí pro mundão, entendeu? Saí pro mundão e eu fui cantor de rock um período ali. É, Nunca os, imaginaria isso. pois é, fiquei uns 5, 6 anos da minha vida, quase. Até um pouquinho mais. Com uma banda de rock no Brasil, e a gente fazia shows no Brasil, assim, em vários estados do Brasil. Eu me formei em Direito, né? Fui para a faculdade de Direito, eu me formei na PUC Paraná. E engraçado que lá na PUC, uma universidade cristã, né, católica, mas eu saí de lá agnóstico, entendeu? Eu já Uhum. quase não estava acreditando em Deus mais, porque a PUC tem uma pegada bem esquerdista, assim, né? Bem estranha, né? Muitas Mas assim, universidades do Brasil é, têm é, essa tendência para a esquerda. e principalmente na Tendência, área de direito. algumas não são nem tendência, elas são militantes de esquerda. Militantes, então você sai ali enviesado. E eu Então eu fui muito influenciado, assim, nessa época e somando, né, a essa ideia de que, peraí, que hipocrisia aqui dentro da igreja, não vou ficar aqui. Então, mais isso, então ficou uma coisa conturbada. Então eu saí e eu voltei para a igreja quando eu tinha 31 anos de idade. Eu estava sentindo falta de Deus, muita falta de Deus, né? Passei aquele tempo todo distante, assim, falei, não, preciso voltar para Deus, preciso voltar para Deus. E eu conectava a imagem de Deus, né, de novo, à igreja adventista. Então eu peguei e voltei para onde? Para a igreja adventista, né? E aí fiquei dos meus 31 até os meus 41 anos. Então, assim, fiquei mais 10 anos. Então, os meus 15 iniciais ali, os meus primeiros 15 anos de vida, e depois mais 10 anos, né? Aí como adulto já, e assim, sedento por Deus, quando eu me converti, me batizei, aquele primeiro amor, né? Aquela coisa, né? Que eu queria evangelizar até poste, né? O que que tem aí? É ser líder de louvor? Vamos fazer. Virei líder de louvor. É tocar violão no louvor? Vamos. É ser professor da escola sabatina? Vamos embora. Que mais? Ser líder evangelista? Vamos. Aí eu levei um monte de gente para a igreja, para ser batizado na igreja adventista. Aí o que que é? Professor da escola sabatina? Bora. Ser professor da escola sabatina. É para pregar? Vamos pregar. Então, eu assumi assim, o último cargo que eu tive, eu era líder de construção de igreja. Eu estava construindo já, né, uma igreja aqui em Orlando, porque a igreja de Orlando não tinha igreja própria, né? Sim. Então eu comecei a levantar fundos, tal. Então assim,
foi um negócio assim, eu abracei com intensidade mesmo, sabe? É, toda a ideia da igreja adventista como sendo a igreja verdadeira de Deus nessa terra, igreja remanescente, né? E aí tem toda uma história até eu ser liberto, né? Que aí foi um baque grande, né? Mas aí eu queria fazer aqui uma pausa e fazer uma colocação, um comentário. Sim. Interessante, né? Que no Adventismo, no Mormonismo, na Testemunho de Jeová, a lealdade é para com a instituição, né? É para com a instituição. Verdade. Eu, há pouco tempo, eu participei de um debate na Rádio Musical aqui em São Paulo, FM 105,7. E foi um debate com um mormon, um representante mormon, né? E esse representante mormon, alguns dias antes do debate, ele tem um canal no YouTube e ele então postou um vídeo convidando as pessoas para participarem do debate, né? Olha, eu vou participar de um debate na Musical. E ele até cita o meu nome, mas ele cita tudo direitinho, não falou nada errado, né? Eu já fui ver quem é o pastor Paulo Romeiro. Romeiro, ele é um apologista, assim, assim. E eu não vejo a hora de participar desse debate. Eu quero ir lá nesse debate. Eu quero falar muito sobre a Igreja Mormon. Uau. Eu, eu quero falar muito sobre a igreja. Eu quero falar muito sobre os missionários mormons. Aí eu comecei o debate falando sobre isso. Falei para ele, olha, eu fiquei muito triste com o vídeo que você fez. Não o que você falou sobre mim, porque está tudo direitinho que você falou sobre mim, mas quando você começa a dizer, eu quero falar muito da igreja mormon, eu quero falar muito dos missionários mormons, isso fica muito claro que a sua lealdade, o seu relacionamento, não é com Deus, é como instituição, né? É como Exato. instituição. Tá? Uhum. Então, eu explorei isso logo no início do debate. Falei, se você olhar para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, e logo no início da carta ele diz, eu nada propus saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Você pega Atos capítulo 8, por exemplo, quando Filipe vai a Samaria, e o texto ali diz, e lhes pregava Cristo, né? Aí você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo falando com os líderes de Éfeso lá na cidade de Mileto. Atos capítulo 20, a partir do versículo 17, né? Eu andei de casa em casa, de cidade em cidade, anunciando a fé em Deus e a conversão no nosso Senhor Jesus Cristo, né? A conversão a Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o tema, olha o assunto do trabalho de Paulo, da sua produção, tanto oral quanto escrita, né? Então é Cristo. Não, com E aí certeza. eu citei mais um texto que eu acho muito importante, que é o de Atos 10, 43, quando Pedro diz assim, dele os profetas falaram. Os profetas falaram de Cristo, né? Uhum. Olha, eu me converti na Assembleia de Deus, mas eu não promovo a Assembleia de Deus. Tá? Eu sou pastor da Igreja Cristã da Trindade, mas eu não promovo a ICT. Como que eu vou promover? Eu quero exaltar a Cristo, né? Meu relacionamento é com Cristo, porque denominações vão passar, né? Um dia você está aqui, outro dia está em outro lugar, mas Cristo não, né? Uhum. Mas você ia falar, pode acrescentar aí. Não, eu acho perfeito, porque essa é uma grande característica de uma seita, né? É quando você ergue a bandeira da tua denominação ali acima do nome de Cristo, né? Quando eu achei muito estranho, porque quando eu saí da igreja adventista e as pessoas começaram a descobrir, foi um choque para elas, né? Porque Uhum. foi assim, um cara que estava pregando na igreja, um cara que era professor da escola sabatina, né? E para você pregar na igreja adventista não é tão fácil assim. Você tem que ter muitos anos de casa. Você não recebe o púlpito tão fácil, né? Na igreja adventista. Então, assim, quando o pessoal viu que eu estava pregando, já era uma influência diferente. Você começa a pregar ali, já é diferente. E de uma hora para outra, para eles, e para mim também foi de uma hora para outra, né? Eu já posso contar aqui o que aconteceu. Eles começaram a me interpelar, assim, falar, peraí, Gleison, mas eu quero te ver no céu, você precisa voltar para a igreja, eu quero te ver no céu. Eu falei, não tô entendendo,
vocês, eu sou cristão. Eu sou muito mais cristão hoje do que era antes. Por que que você não vai me ver no céu, né? Como assim? Ou seja, eu preciso crer em Cristo mais Ellen White para ir pro céu? Que história é essa? Né? E aí o povo dava um passo para trás e falava: peraí, ele, né? Ele tá falando a verdade. Por quê? Por que que eu tô falando isso, né? Então alguns até se assustavam, assim, aquele choque de realidade, né? De fato, ele tá falando algo que deveria ser uma verdade, né? Então, Mas, é, mas uhum, é contra a posição da Igreja Adventista, claro, porque ela se chama Igreja do Remanescente, não é? é, é É, isso mesmo. É, porque do remanescente são os que sobraram, os únicos que, no frigir dos ovos, só eles, ninguém mais. é, é, é isso mesmo. É isso mesmo. E é Então, interessante, quando eu olho, por exemplo, para o mormonismo, de novo, vou introduzindo o mormonismo aqui, a Igreja de Cristo, o cristianismo fracassou na Terra, apostatou totalmente. é, Então, o mormonismo é o evangelho restaurado, sim, né? Mas se você for examinar a luz da Bíblia, trata-se de um evangelho deturpado, né? Que também os adventistas o fazem. exato, porque você chega e você vê, por exemplo, Pastor Romanos 1,16, né? Porque eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, Depois depois do gentil, do grego. depois do grego. Quando você vê assim a palavra ali dunamis, ele é o poder. O evangelho é o poder, ele não é um poder, ele É, é o poder de Deus para a salvação. É o evangelho de Deus que gera salvação no homem, né? Essa palavra dunamis, se você for estudar ali no grego koiné, você vai ver que ela também serve para ser traduzida como prescrição médica, né? Então, assim, se você tem uma prescrição médica, vamos trocar a palavra, né? O evangelho é a prescrição médica para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, ou depois do gentil. Se você, pastor, você está com uma infecção no corpo e você vai no médico e o médico ele te receita Tilenol, vai te curar? Não vai te curar, né? Ele tem que te receitar um antibiótico, né? Então, assim, se você tem um outro evangelho, que não é o verdadeiro evangelho, você não vai ser salvo, né? Por isso que Paulo fala em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, que mesmo que um anjo venha do céu, trazendo outro evangelho, que seja anátema, é. né? Não, e E o também problema... a palavra de Paulo em 2 Coríntios 11, né, 3 e 4. Um outro Jesus, um outro Espírito, um outro Evangelho. Perfeito, Incrível. É. perfeito. Então, assim, as seitas, elas pregam um outro evangelho, né? É um outro evangelho. Aliás, no volume 1, você faz um tratado abrangente sobre seitas, né? As características das seitas, o que ajuda muito, né, também. Sim, E sim, eu eu falo. até gostaria, de falar rapidamente sobre a característica número 8. Primeiro, a característica número 6, mania de perseguição. O mundo nos persegue porque nós possuímos a verdade. Todo mundo usa isso aí como desculpa, né? Olha, se estamos sendo perseguidos, é porque nós estamos pregando a verdade, né? É, é, Eles usam muito isso. exato. Agora, a característica número 8 diz assim: seitas invariavelmente possuem um falso profeta que se diz falar diretamente com Deus e que, por sua vez, revela segredos exclusivos e completamente novos a ele, né? E acaba até dispensando a Bíblia, né? Acontece muito disso. Sim, com certeza. Então, assim, a primeira questão ali, né, da perseguição, né? Eu acho interessante porque eu escrevi esses livros, né? E eu fiz um compilado dos livros no YouTube, né? Em vídeos do YouTube. Eu resumi os livros, né? Tem a série do volume 1 no YouTube, a série do volume 2, a série do volume 3. São 14 vídeos, né, para cada livro. Acho que o volume 1 eu fiz 15 vídeos, se eu não me engano. E eu lancei os livros, mas eu não fui bater na porta de ninguém, ó, tá aqui meu livro, né?
Eu não fico tacando pedra em ninguém, indo atrás de ninguém. Pelo contrário, eu lancei os vídeos, lancei os livros e não tô indo incomodar ninguém. Aí eles vêm no meu canal, os anjinhos vêm, você tá me perseguindo, você tá, ó lá, o dragão está irado. Mas, amigo, mas é você que tá vindo me xingar aqui. Eu não tô indo atrás de você. Uhum. Eu lancei os vídeos, lancei os livros e lê quem quer. Eu tô fazendo um trabalho que eu fui chamado por Deus para fazer, mas eu não tô enfiando isso goela abaixo de ninguém, Uhum. né? Lê quem quer, o trabalho tá aí, foi feito, né? Eu prometi para Deus que faria, fiz, lancei, né? Mas eles ficam com essa mania de perseguição, né? Quando na verdade não é bem isso que acontece, porque eles que ficam chamando as outras igrejas de igrejas apostatadas, né? Filhos da Babilônia, né? Filhos da meretriz, na verdade são, né? Eles que fazem isso, né? Então é o contrário. E eles sempre trocam a coisa, né? É aquela ideia marxista, né? Esquerdista, né? Atribua aos outros aquilo que você faz, né? Então, Acuse-os do que você faz. use o que você Chame-os faz. do que eles são. Exato. Então, assim, existe isso mesmo, Chame-os né? do que você é. Isso que eu queria dizer. Chame-os do Isso, que você é. de que você é. Então a gente vê assim nos corredores da igreja, para quem é adventista sabe que eu tô falando a verdade, né? Sempre essa questão, assim, sempre apontando o dedo, né? Olha lá, o cara é evangélico, ele tá perdido, né? E ele é o filho da meretriz, filho de Roma, etc. Sempre apontando o dedo, sempre apontando o dedo. Mas, ao mesmo tempo, com a mania de perseguição. Então é estranho. Agora, com relação à característica ali de número 8, né? Que é do falso profeta, que diz que tem um relacionamento com Deus e recebeu verdades exclusivas, revelações exclusivas ali, que vão mudar o caminho da história, né? É como se a gente precisasse, né? No caso de Ellen White, ela se diz a luz menor que aponta para uma luz maior. Por que que eu preciso de uma lanterna apontando para o sol, né? Não há necessidade, né? E sempre uma É nova revelação, né, Gleison? sempre uma nova revelação, né? É. Então, aí nesse volume 3 de fato, a gente se aprofundou muito na questão de Ellen White. O livro é sobre Ellen White, são 12 capítulos, 10 capítulos falando só sobre ela. De novo, um livro de bastante fôlego, 544 páginas, né? E ali praticamente 95% do livro só falando sobre ela. Os dois últimos capítulos a gente sentiu a necessidade de dar uma direção para o povo adventista que sai da igreja e fica meio que sem rumo, né? Então a gente colocou ali esses últimos dois capítulos, exatamente por causa disso, né? Por exemplo, o último capítulo é um passo a passo para o sujeito ter um relacionamento íntimo com Deus, que muitas igrejas não ensinam, né, pastor? Então a gente resolveu colocar aquilo ali para que a pessoa tenha essa bússola, né, esse Sim. norte, quando sai da igreja para não ficar perdido. Peraí, antes de você escolher uma igreja, primeiro entre num relacionamento com Deus, deixa ele te guiar, deixa o Espírito Santo te guiar. Agora você escolhe, né? Porque o sectário, e eu falo isso no meu livro, ele tem a tendência de cair numa outra seita, entende? Certo. Então é um problema, ele sai de uma e vai para outra, né? Então assim, a gente teve esse cuidado de tentar mostrar o caminho para o sujeito se conectar direto na fonte para que ele seja guiado, né, da maneira correta pelo Espírito Santo. Mas o que acontece, pastor? Eu acho importante assim a gente pontuar três questões que eu coloquei no meu livro. A gente fala sobre isso no capítulo 1, se você me permitir. Claro, É, não, eu sou o convidado, você que é o dono da live. não, que é isso. É, assim, três questões muito importantes, né, para a pessoa entender a respeito de Ellen White, que são problemas sérios, questões sérias ali, né, que acabam criando um racha mesmo para quem está dentro da igreja adventista, que a pessoa tem que pensar a respeito disso, né? O primeiro problema eu comecei, quando eu fui escrever ali o capítulo 1, eu comecei a fazer uma lembrança de como eram os cultos adventistas quando eu era criança, né? Eu comecei a lembrar, né? Faz muito tempo, né? Tô com 46 já, né? Então eu comecei a lembrar como eram os cultos adventistas. Eu não sei se o senhor já viu, sabe como funciona, Mais, mas mais ou menos. os cultos adventistas eles funcionam assim. No pôr do sol de sexta-feira inicia-se o culto adventista, né? Uhum. Então a família se reúne, no meu caso, a gente se reunia em família, desliga a TV, não assiste mais TV, nada secular. E aí
no pôr do sol se inicia o culto, que é o quê? Primeiro você canta hinos adventistas, né? Cantam-se lá uns 4, 5 hinos adventistas, beleza? Faz uma oração, e aí eu lembro bem, a gente lia um ou dois versos da Bíblia, parava, e aí se iniciava o culto, a parte robusta do culto, que era o quê? Ler os livros de Ellen White. Ler os livros de Ellen White. Então, assim, aí você lia páginas. Ele pegava ali o Grande Conflito, Desejar Todas as Nações, né? Caminho a Cristo, e lia os livros da Reforma de Saúde, Ciência do Bom Viver, etc. E lia para valer mesmo. Ali você entrava. Por que isso é um problema? A Bíblia ficava em segundo plano e os livros de Ellen White ficavam em primeiro plano. Por quê? Isso é muito sério. Para o adventista, funciona assim, pastor. A mentalidade do adventista. Ele crê que a Bíblia, sim, foi inspirada por Deus, mas ele crê também que os livros de Ellen White também foram inspirados por Deus. Segundo eles, não há diferença de inspiração, de níveis de inspiração. E, de fato, se o Espírito Santo inspirou, né? Então, para eles, a Bíblia foi inspirada por Deus, assim como Ellen White também foi inspirada por Deus. Logo, os escritos dela, os pastores sinceros vão falar que isso é verdade. Estão no mesmo patamar da Bíblia. No mesmo patamar da Bíblia. Porque não existe níveis diferentes de inspiração. Só que eles creem o seguinte. Se a Bíblia foi inspirada por Deus e Ellen White também foi, a Bíblia foi escrita, o cânon foi fechado há 2000 anos atrás. Ellen White terminou de escrever os livros dela recentemente. Né? Agora, em 1915, ela faleceu. Logo, se eu tenho um problema do meu dia a dia, cotidiano, e eu não consigo entender muito bem o que a Bíblia está dizendo para mim, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os livros dela, porque são livros muito mais atuais, falam comigo para os dias de hoje, tá? Então o cara adventista, ele pega os livros dela e fala, peraí, se a Bíblia não está sendo clara num ponto, ela escreveu 49 livros, ela escreveu coisa pra caramba, tá? Sobre diversos assuntos. Claro que ela plagiou a grande maioria, e que escreveu muita loucura, e muitas heresias, e muitas falsas profecias, né? Basicamente é isso os escritos dela. Mas o pessoal pega aqueles e fala, não, peraí, sobre saúde, vamos ler aqui Ciência do Bom Viver. Ah, sobre Jesus. A Bíblia não fala certas coisas, mas ela fala, porque ela teve visões, segundo ela, de coisas que a Bíblia não disse. Então vamos entender esse negócio aqui. O grande conflito, que é algo mais pro fim dos tempos, né? O que vai acontecer no fim dos tempos? Ah, os evangélicos vão me matar, tá escrito aqui no livro dela. Você tá entendendo? E aí, ou seja, o mundo para essas pessoas, né, no ponto de vista do adventista, ele é totalmente distorcido. Toda a visão de mundo. Ele olha para o evangélico, ele olha para uma pessoa da Assembleia de Deus, um membro da Igreja Presbiteriana, ele olha como alguém que, se não se tornar um adventista, isso é fato, se não se tornar um adventista, aquela pessoa vai matá-la, vai tentar matá-la no fim dos tempos. Você entende? Então eles não se relacionam da mesma maneira. É um mundo, assim, socialmente esquizofrênico. Tá? Mas eles gostam muito de se envolver com os evangélicos. Para levá-los para a igreja adventista. É o proselitismo. Eu já avisei isso, todo envolvimento da igreja adventista com os evangélicos, com quem não é adventista, só tem um fim: proselitismo. Proselitismo. Não há dúvida. Eles gostam disso. Então, eu te falei que são 3 problemas primordiais, principais ali para a gente começar o debate, né? Esse é o primeiro problema. A Bíblia no mesmo nível dos escritos de Ellen White, tá? Ou Ellen White no mesmo nível da Bíblia. Ellen White no mesmo livro da Bíblia, no mesmo nível da Bíblia. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, olha só qual é o segundo problema. Segundo problema, Ellen White mesmo se colocou num problema. Olha o que ela escreveu sobre os livros dela. Esta obra, isso está em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 671. Esta obra é de Deus ou não é? Dizendo dos livros dela. Uhum. Deus nada faz em parceria com Satanás. Meu trabalho ao longo dos últimos 30 anos traz o selo de Deus ou do inimigo. Não há meio termo nesta questão. Os testemunhos são do Espírito de Deus ou do diabo. Ou seja, quando você apresenta para um adventista uma falsa profecia de Ellen White,
um plágio de Ellen White, uma heresia de Ellen White, ele pega e fala assim para você, não, peraí, mas Ellen White, ela escreveu algumas coisas inspiradas e outras coisas foram ideias dela, da cabeça dela. Então a gente tem que diferenciar. Isso aí quem tá falando é você, amigo. Ela tá dizendo outra coisa. Ela tá Exatamente. dizendo que os escritos dela ou são de Deus ou são do diabo. Isso aí, Não há meio termo nessa questão. isso aí que você está dizendo é querer passar pano para ela. Exatamente. Ela mesma falou É, isso. Ela mesma falou isso, porque ela dobrava a aposta, entendeu? Quando alguém chegava para ela e falava: peraí, isso aqui tá errado. Não, não. Ou é de Deus ou do diabo. Se você não acredita, fora. E as pessoas ficavam com medo de se posicionar do lado dela, a maioria das pessoas. claro, claro. Então, esse é o segundo problema, tá? E o que acontece? Quando você vê esse problema, você diz o seguinte: peraí, então, se eu provo, se você, amigo adventista, que lê os livros, Descortinando o Adventismo, assistiu os vídeos, né? E se convenceu de que tem um problema, que aqueles escritos dela não são de Deus por causa dos plágios, por causa das heresias, das falsas profecias, por causa da conexão dela com o ocultismo, que a gente pode falar daqui a pouco, se o pastor quiser. Sim. Então, a gente está com um problema sério, porque agora não é apenas um erro doutrinário, né? A gente tem aqui uma igreja que foi levantada pelo diabo. Isso é a palavra dela. Isso é ela que está dizendo, tá? E de fato, se você for ver bem, né, e você detectar o que está pregando um outro evangelho, se esse outro evangelho não pode salvar. Se não pode salvar, o que vai acontecer contigo? Você vai se perder, tá? Então, esse é um problema. Esse é um problema. Então, aqui, vamos agora no terceiro problema, o dom de profecia. O que acontece? A Igreja Adventista, ela tem uma doutrina, que é a doutrina fundamental de número 18, que é o dom de profecia. Essa doutrina diz o seguinte: um dos dons. Isso vem Oi? lá de Apocalipse 19, não é? Exato. Mas eles elencam ali como a doutrina fundamental deles de número 18, né? Eles têm 28 doutrinas fundamentais, está no livro Nisto Cremos, O né? Espírito A de doutrina... Jesus é o Espírito de profecia, não é isso? Isso, exatamente. O testemunho de Jesus é o Espírito de É, o profecia, testemunho eles de Jesus. dizem que o Espírito de profecia é Ellen White, né? É. A gente já pode falar sobre isso também. É óbvio que não é. Mas vamos lá. O que diz ali? O dom de profecia. Um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen White. Como mensageira do Senhor, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade e proporcionam conforto, orientação, instrução e correção à igreja. Muitos adventistas chegam para mim e falam: Gleison, eu já entendi, Ellen White de fato é uma farsa, tá errado, muito bem. Porém, eu rejeito os escritos dela, mas eu continuo sendo adventista. Você não pode, amigo. Sabe por quê? Porque uma das doutrinas adventistas é exatamente a doutrina de número 18, que diz que Ellen White é uma contínua e autorizada fonte de verdade. Ela é autoridade na igreja. Não só isso, como na hora de você se batizar, na ficha batismal está lá. Você aceita Ellen White como espírito de profecia. Se você disser que não, você não é batizado na igreja adventista. Você tem que aceitar os escritos dela. Então eles estão Não, mas intrinsecamente... ainda perguntam quantos livros dela já leu? Perguntam, às vezes perguntam, mas não que É, isso seja um fator determinante para te batizar ou não, mas você tem que dizer que você crê nela como sendo espírito de profecia. olha, eu vi um pastor adventista pregando, ninguém me contou, eu estava assistindo esse pastor adventista, ele dizendo: se você não lê os livros de Ellen White, eu temo pela sua salvação. Leandro Quadros. Leandro Quadros. eu já eu já dou nome aos bois aqui, porque eu já falei para ele, né? Mas assim, então, de fato, imagine o problema. Você não consegue desconectar ou seja, Ellen White da Igreja Adventista. Não tem como você fazer isso. Se Não. você está ali debaixo daquele guarda-chuva ali espiritual, né, daquela influência espiritual, você está recebendo Ellen White. Ali todas as aulas, praticamente, da escola sabatina, eles falam sobre Ellen White. Tá ali, tá dentro das Nos lições da escola cultos sabatina. também, e nos cultos também. Os cultos também, né? E aí, sim, muitos pastores pregam Ellen White no púlpito. Pregam Ellen
White no púlpito. Pega o livro dela, abre o livro dela e começa a pregar ela no púlpito. Você entende? Então, assim, essa questão que o senhor falou aí, do dom do espírito de profecia, é muito sério. Porque, sim, eles conectam isso aí, é ensinado até hoje. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, né? Aí eu posso, de Apocalipse. Aí eu te pergunto, tá, mas ali, em Apocalipse capítulo 1, João diz que ele foi exilado na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus. Então, se o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, o espírito de profecia é Ellen White, então, logo, né, João, ele foi exilado na ilha de Patmos por causa dos escritos de Ellen White. A mulher nem era nascida, entendeu? Então, assim, você consegue desmantelar isso rapidamente, mas as pessoas lá dentro é uma bolha. É uma bolha, é um problema sério, né? É muito difícil de furar essa bolha, né? E aí Às você tem. vezes a pessoa ela fica escrava da sua própria vontade, né? Ela mesmo sabendo que está errada, ela não cede. Eu já Ela não tive essa serve. experiência, eu já tive essa experiência com missionários mormons. Se eu provasse para você, por A mais B, X mais Y, que José Smith foi um falso profeta e que a igreja mórmon é falsa, né? Você e o livro de Mórmon é falso, você deixaria o mormonismo? Não. Não deixa. Ainda que você provasse para mim, sem sombra de dúvida, que José Smith é falso, que o livro de Mórmon é falso, a igreja é falsa, eu não deixaria. Então, não se trata mais de uma questão da mente. Não. Agora trata-se de uma questão da vontade. Sim. A pessoa não quer, não quer. Então, Uhum. neste momento, ela despreza a mente, ela despreza a lógica, Isso. que você fala de lógica também, ela despreza a lógica para viver em escravidão da sua própria vontade. Ela simplesmente não quer. Com certeza. E assim, eu acho interessante, pastor, talvez eu contar um pouquinho de como foi minha libertação, né? Sim. Dessa Aliás, igreja. estava nas minhas perguntas iniciais. É, porque foi algo que nenhum homem, nenhum homem me convenceu. Nenhum homem conseguiria me convencer de nada a respeito disso. Eu sei disso, eu estava lá. Já tinham tentado, muitas vezes, tá? Muitas vezes já tinham tentado. Ninguém conseguia me convencer, já tinham me falado pessoas próximas a mim. Não, se cuidar. Não, que seita, rapaz, você tá louco. E ali, adventista. E eu assim, olha o que eu fazia, pastor. Eu eu fechava um negócio, aqui eu tenho uma imobiliária aqui hoje, né, mas eu era corretor na época, já. Eu fechava um negócio com o cliente e eu dava um livrinho de Ellen White pro cara. Entende? Eu achava que aquilo eu estava ajudando a pessoa, né? Eu comprei assim centenas de Ao livros invés dela, de dar uma Bíblia, o Novo Testamento, né? ao invés de dar uma Bíblia, não, era o livro de Ellen White. Então, assim, era 100% igreja adventista, tava maluco com igreja adventista. Bom, o que aconteceu? Eu, nesse ritmo alucinante aí, intenso, né, de professor, de não sei o quê, e trabalho, que é negócio de Marta, né, só que trabalhando pra seita, pior, né? Só trabalho, pouco relacionamento, quase nada, trabalho, fazendo de tudo que a igreja me pediu, eu fazia tudo, né? Fazia mesmo, entrei de cabeça, né? E aí eu lembro que chegou em final de 2017 e eu comecei a ter uma crise espiritual, final de 2017. Eu falei, cara, eu não tô sentindo Deus, eu tô com alguns pecados que eu não consigo vencer, né? Eu tinha um problema com pornografia que eu não conseguia vencer. Não era algo assim tão pesado, mas era algo que a cada 3, 4 meses eu caía e falei, meu, o que está acontecendo? Por que eu não consigo vencer isso? Né? E tentava e não conseguia, e tinha algumas outras questões que eu também não conseguia. Eu falei, meu, que coisa. E aí eu comecei a interpelar, perguntar para as pessoas da igreja, né? Amigo, o que está acontecendo? Eu leio os livros da Ellen White, eu guardo sábado, né? Eu tô devolvendo meu dízimo. Por que eu não consigo vencer esses pecados? Por que eu não tô sentindo Deus na minha vida, né? E aí o pessoal falava, não, Gleice, isso aí tá tudo certo. No mundo três aflições, você vai pro céu sem pedaço, você vai direto. Você tá guardando o sábado, você tá lendo a leão. Meu Deus, você tá tranquilo, fica na paz. Eu falei, não, tem uma coisa errada aqui. Eu não tô acreditando que isso aqui tá certo. Aí resolvi entrar em contato com um amigo meu no Brasil que tinha uma linha mais pentecostal, mais canelinha de fogo.
Liguei pra ele e falei, irmão, tô com um problema. Fala. Cara, tô numa crise aqui, mano. Eu não tô sentindo Deus, não sei o que tá acontecendo. Tô mal, entendeu? O que que pode ser? Aí esse cara, ele foi muito sábio. Ele sabia que eu tava numa seita, mas ele não me confrontou diretamente. Sim. Ele, ele falou assim, Gleison, eu sei, eu sei o que tá acontecendo contigo, Deus já me falou aqui, e você vai fazer o seguinte, você quer resolver o teu problema? Eu falei, quero. Então você vai fazer o seguinte, se você vai entrar numa jornada de oração com Deus, num propósito, 60 dias de oração da madrugada, 60 dias consecutivos. Você vai acordar às 3 horas da manhã, você vai orar por pelo menos uma hora. E enquanto você estiver orando, você coloca um louvor de guerra no ouvido, que você está no meio de uma batalha espiritual, e aí você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. E assim, por que esse cara foi muito sábio? Ele, em vez de ele me falar que eu estava numa seita, ele me ensinou a ter um relacionamento com Deus. E aí Uhum. Deus me mostrou, entendeu? Não foi ninguém que me mostrou, foi o Espírito Santo diretamente falou: peraí, sai da frente, deixa que eu vou resolver esse trabalho aqui, porque esse problema aqui, porque ninguém vai convencer esse cara, não. Tem que ser eu mesmo. E aí, de fato, eu entrei nessa jornada de 60 dias de oração da madrugada. Não vou entrar no mérito se 3 da manhã, se é uma diferença, se não há diferença, não importa. O que importa é que 3 horas da manhã a casa está em silêncio, né? Não tem nenhum barulho, só tô eu e Deus ali. E eu pude me focar 100% no relacionamento. E assim, na primeira semana eu já senti uma diferença absurda, já senti o Espírito Santo falando comigo ali, me guiando de fato. Foi uma revolução. Eu sei que na terceira, quarta semana, eu já estava com 2 grupos no WhatsApp de 60 pessoas em cada grupo orando comigo de madrugada. Um grupo era um grupo de clientes e parceiros de negócio, o outro grupo era o grupo da igreja, etc., cristãos. E assim, começou um mover de Deus ali, o pessoal me acompanhando, orando comigo nas madrugadas, né? E Sim. assim, pessoas que estavam com problemas de drogas, problemas de relacionamento, divórcio, pessoas que estavam querendo se separar, resolveram o problema. Eles me acompanharam por 15 dias, pastor, orando comigo de madrugada, e foi uma revolução na vida deles também. Que E começou, bênção. começou aquela onda ali, eu falei, meu Deus, né? E aí, em 2 dessas madrugadas, Deus me deu um sermão para entregar para a igreja, chamado Autoridade Espiritual e Intimidade com Deus. Esse sermão está gravado no meu canal do YouTube. Ele me entregou esse sermão, eu escrevi o sermão, falei para o pastor que queria pregar, ele me deixou pregar. Terminei os 60 dias, levei a palavra para a igreja, foi uma palavra forte, que eles não estavam acostumados ali. Eles têm uma linha mais legalista, né? Eu pregando só Uhum. relacionamento, relacionamento. E aí caiu como uma bomba ali, eu sentia os mais religiosos ali rangendo os dentes enquanto eu pregava, foi bem forte. Mas muita gente foi tocada, foi muito legal. Eu saí desse sermão no sábado, senti de fazer um jejum de 5 dias só na água, fiz o jejum, entreguei o jejum na quinta-feira de madrugada, entreguei o jejum, abri a Bíblia, só eu e Deus, ninguém mais. Meia-noite e pouco. Fui ler o livro de Hebreus. Caí em Hebreus 10, 19, que nós temos que ter ousadia para entrarmos no Santo dos Santos. Li aquele versículo que eu já tinha lido o livro de Hebreus quantas vezes, cheguei naquele verso, não passava daquele verso. Falei, meu Deus, o que esse verso está falando? Que Paulo está falando que a gente tem que ter ousadia para entrar no Santíssimo? Mas como? Se Ellen White falou que essa porta para o Santíssimo só se abriu no dia 22 de outubro de 1844, o juiz investigativo. Tem uma coisa errada. E parecia que o Espírito Santo estava enfatizando aquele verso e eu, meu Deus, o que está acontecendo? Entrei ali, comecei a estudar aquele verso um pouco mais a fundo, comecei a ver como que a igreja adventista respondia esse verso. Não me convenci com as respostas deles. Eles entram naquela questão do hagiá, hagion, que é um termo grego ali, dizendo que ali é o lugar santo e não o santíssimo. Mentira, é o lugar santíssimo. Tá, eu vi ali, tem outros versos, Hebreus 6, 19 e 20, Hebreus 9, 9 17, vários outros versículos de Hebreus desmantelam completamente Sim. o juízo investigativo. E aí eu falei, peraí, tem uma coisa errada aqui. Quando você derruba o juízo investigativo, você derruba todo o resto das doutrinas adventistas. É um negócio absurdo. Derruba tudo, sabe? Derruba tudo. Caiu o juízo investigativo, cai tudo. E eu entrei ali e falei, meu Deus, né? Tá errado, eu tô numa seita. Ali eu acordei. Falei, nossa, eu tô numa seita. E agora?
Passei a madrugada inteira estudando, cheguei Aí 6h30 da pintou manhã. outra crise, né? Outra Aí agora já pintou crise. uma outra crise. Não, você não sabe. Eu acordei minha esposa, 6h30 da manhã. Falei, amor, acorda. Passei a olheira, estudando a noite toda. Amor, acorda. O que tá acontecendo? Não, você tem que acordar agora. O que foi? Acorda. Ela, que? Fala. Estamos numa seita. Nossa, e Aí como é que ela, ela recebeu que? isso? Ela falou, que? Como assim? Você tá doido? Eu falei, não, a gente tá numa seita. A gente precisa sair. Ela falou, para, você tá falando sério? Eu falei, tô falando sério. Ela falou, não, se você, o que você decidir, tá decidido. Tô contigo, entendeu? Eu falei, tá bom. Aí, no outro dia, pus o pastorzinho na parede lá da minha igreja. O cara começou a gaguejar, não conseguiu responder. Eu falei, amigo, eu vou estudar por 3 meses isso aqui, vou pro hebraico, vou pro grego, né? Vou estudar ali Daniel 8:14, dos 1300 tardes e manhãs, vou entrar mais fundo nisso aqui, Levíticos 16. Cara, mas se estiver errado, eu vou entregar minha carta de desligamento. Aí, dei os 3 meses, estudei, vi que estava tudo errado mesmo. Entreguei minha carta de desligamento, né? E aí já imediatamente falei, vou escrever um livro sobre isso, eu preciso escrever, as pessoas não sabem a respeito disso, minha família entrou em parafuso, falou assim, cara, tá doido? Como assim? O cara tá pregando um dia. A minha família inteira tava lá para assistir aquele sermão, pastor, vieram do Brasil, estavam aqui. Aí eu saio, 2 meses depois, tô saindo da igreja, 3 meses depois, tô saindo. Como assim? Esse cara tá maluco? Aí eles, a princípio, ficaram meio assim, né? Mas depois que eu escrevi o livro, lancei o livro. Na verdade, eu ia escrever o livro de imediato. Aí um pastor amigo meu, Rafael Conrado, daqui, que é um profeta de Deus, é um homem de Deus, ele, até ele escreveu o prefácio do volume 2. Ele falou, Gleison, não escreva o livro ainda. Não faça nada agora. Entre no relacionamento com Deus, Deus quer te curar, fica tranquilo. Na hora certa você vai escrever, mas não é a hora. E foi a melhor conselho que ele me deu ali. Passei É que um você tinha ano, muita coisa agora para digerir, né? Muita muita coisa, coisa para digerir, muita para digerir, né? Precisava de um tempo, exatamente. né? Precisava de um tempo. E foi perfeito ali. Fiquei um ano só no secreto ali, Deus me curando e tal. E aí passou um ano e ele falou: agora pode escrever, ó, a caneta na tua mão. É chegada a hora. Chegada a hora, exato. Sabe? Foi assim, pastor. Foi assim que, né, houve essa libertação. E aí foi essa revolução, né? Depois que a gente lançou o volume 1, não esperava nada, mas as coisas começaram a acontecer. Quando é Deus soprando, é um negócio impressionante, né? E eu queria fazer uma outra colocação. O que que você pode dizer para os nossos internautas aí sobre o Rodrigo Silva? Você conhece ele? Uhum. Eu não conheço pessoalmente. Então, veja bem, eu estudei em colégio adventista da quarta série até o segundo ano do segundo grau, né? E, um dos meus primos, ele trabalhou na Novo Tempo, na TV Novo Tempo. Ele fazia lá uma participação no programa Está Escrito, né? E eu estudei com o Ivan Saraiva. Eu estudei na mesma escola, ele estava numa série acima da minha, mas a gente era amigo na escola, né? Então, assim, o Ivan, ele era muito amigo desse meu primo, e os dois faziam um programa juntos ali na TV Novo Tempo. Então, assim, isso me conectou com muita gente da igreja. Eu conheço muita gente, várias pessoas já ficaram na minha casa. O próprio Ivan Saraiva já dormiu aqui em casa. Era uma pessoa que a gente se conversava no WhatsApp direto, lendo quadros também. Já veio aqui, jantou na minha casa, enfim. Eu trouxe ele para cá, né? Eu trouxe o Ivan para pregar numa campal aqui da Flórida. Tem esse evento campal é um evento que tem todo ano, que é na época do Thanksgiving aqui, que é um Uhum. retiro espiritual adventista, né? E a gente trazia pastores do Brasil tal para fazer ali o evento. Então eu me conectei com muita gente, o Eduardo Batista,
o Luiz Gonçalves, muita gente da TV, Novo Tempo. Mas o Rodrigo Silva, eu não me conectei com ele. Ele foi, acho que, o único cara que eu não conheci pessoalmente, assim, tá? Então ele não é um cara que eu posso dizer eu conheço pessoalmente, mas eu sei de muita coisa dele, né? Porque a gente sabe, a gente sabe. Eu não vou entrar em questões ad hominem, não vou Ah, não, contar isso, o aqui. Eu questões não, pessoais a gente não precisa tratar, né? não, nunca fiz Eu tenho isso. assim um Eu princípio que é bom também. até a gente passar aqui. Quando eu trato de heresias ou de uma posição doutrinária errada de alguém, eu me atenho à questão doutrinária, né? Estamos na mesma E página. eu digo assim, mesmo que eu soubesse Uhum. de questões morais da pessoa, eu não exporia, Não, não, porque mas nem, porque eu nem é também sou isso. pecador. Com certeza, É. todos somos. E quem está de pé, cuide para que não caia, né? Não, longe de mim apontar o dedo para algo ad hominem, não é esse o ponto. Mas digo assim, eu conheço questões dele no seguinte sentido, questões pessoais, mas questões também de... Eu, eu sei que ele, digamos assim, ele não pode negar a plataforma que levantou ele, que é a plataforma da Igreja Adventista, Uhum. tá? É mais nesse ponto que eu tô querendo dizer. Então, assim, eu acho muito, mas muito difícil que ele não saiba das verdades a respeito de Ellen White, das verdades dos plágios, das verdades. Até porque a gente fez, quando estourou essa polêmica no início do ano entre ele e o André Valadão, né? Ele fez um vídeo defendendo a Ellen White, né? E a gente pegou esse vídeo dele, eu, Rodrigo Custódio, Wagner Olmos, e a gente fez uma resposta. É um vídeo de 3 horas e pouco, tá? A gente destrinchou tudo que ele falou sobre Ellen White ali. A gente pegou ponto por ponto e foi a fundo e falou: ó, isso aqui ele tá mentindo. Isso aqui ele tá mentindo. Isso aqui ele tá sendo desonesto. Blá, blá, blá. Então, assim, para um cara que tem pós-doutorado não saber dessas questões, então é isso que, mais nesse ponto que eu tô dizendo, sabe, pastor? Assim, de dizer que é quase impossível que ele não saiba. Eu não tenho, não posso Mas eu afirmar acho 100%. Hum, eu acho que ele serve para um propósito da Igreja Adventista. com E certeza. antes dele eu poderia citar o Alejandro Buyon. Eu me lembro há vários anos, quando o Alejandro Buyon pregava na TV e estava assim em evidência, Sim. eu ouvia os evangélicos, muitos evangélicos, comentarem: olha esse pregador, o Alejandro Buyon, ele prega a graça, ele prega o evangelho. É. Mas aí, de repente, escapa a Ellen White, o Sábado, Juízo Investigativo, Sono da Alma, um punhado de coisa, porque eles não conseguem Eu- ficar é, puramente na doutrina bíblica. o Bulhon, Então, eu acho que o Rodrigo Silva ele prestou muito a esse propósito, né? De uma relações públicas da Igreja Adventista, porque ele teve abertura até em programas com seculares, né? E, certeza. lamentavelmente, pastores evangélicos, né, dando assim abertura para ele, dando visibilidade para ele. Nós temos algumas diferenças, né, mas não é nada sério. Claro que é sério. É questão, almas estão na balança. Isso é muito sério, né? Isso é muito Perfeito. sério. Perfeito. Então, quando começaram a comentar comigo, não, ele é um grande teólogo, não, ele é arqueólogo. Boa. Ele é arqueólogo. Eu não considero, jamais eu vou considerar um bom teólogo quem defende uma falsa profetisa. Uhum. Eu não Perfeito. posso considerar alguém como teólogo quem defende falsas profecias. Como é que eu vou considerar um teólogo? É Perfeito. impossível. É Perfeito. impossível, né? Então, Perfeito. eu acho que o episódio lá com o André Valadão foi muito Uhum. importante, porque até então a turma estava, ninguém, aí ele levantou a lebre. E como Uhum. ele tem uma mídia social muito forte, então Uhum. aquilo ali repercutiu e foi muito bom. Foi Com muito bom. certeza. Com certeza. Igrejas É. evangélicas convidando, né, para Uhum. para ele ministrar, falar. Olha, eu vou contar para você uma experiência que eu tive com o Nathanael Rinaldi, o Joaquim de Andrade. Nessa época, nós três trabalhávamos no ICP. Uhum. Nós fomos ministrar um seminário sobre apologética em Paranaguá, no Paraná. E aí o
seminário terminou, acho que pela manhã, e à noite nós fomos na Assembleia de Deus, né? Na Assembleia de Deus lá de Paranaguá. E nós três estávamos lá no púlpito. E de repente o pastor, olha, irmãos, aqui tem um rapaz, tem um moço aqui representando a casa publicadora. Então, nós vamos dar agora uma oportunidade para ele falar com a igreja, né? E o rapaz da casa publicadora subiu. E quando ele começou a falar, nós três olhamos um para o outro. O Nathanael Rinaldi, Joaquim de Andrade e eu. Adventista. Eita. Adventista. Aí nós cochichamos para o pastor. Esse rapaz não é da CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Ele é da Casa Publicadora Brasileira, né? É dos adventistas, né? Exato. Aí o pastor levantou e, sem ser grosseiro, pastor sem hostilidade, pediu o microfone para ele e disse: meu irmão, já está encerrada a sua participação, muito obrigado e tudo isso, né? Uau. E aí depois nós alertamos a igreja. Olha, isso aqui trata-se de um representante da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então eles gostam disso, de se infiltrar. Mas eles não convidam a gente para pregar lá, não. Perfeito. Era isso que eu ia falar. Para quem está convidando o Rodrigo Silva para ir pregar na sua igreja, amigo evangélico, pastor evangélico, verifica se vai ser convidado. Exatamente. Faça esse teste. Fala assim, ó, pastor, eu vou te trazer na minha igreja, mas quando que eu vou pregar na sua? Lá no NASP, né? Vamos combinar? Você vem na minha, eu vou na sua. Vê se ele vai deixar você pregar na igreja dele. Ele não deixa. Não sobe púlpito adventista quem não for adventista. E quem não tiver muita moral lá dentro, senão não vai subir, não. Tá? Agora, não pode falar, desculpa. Não, eu só ia completar com um adendo a respeito do Bulhon, porque o Bulhon eu tenho sentimentos conflitantes com relação a ele, porque ele é um cara que logo quando eu saí da igreja adventista, eu comecei a meditar a respeito dele e falei, cara, mas e o Bulhon, né? E o Bulhon a princípio eu via como um cara que ele apareceu na época, né, na igreja adventista brasileira, porque é importante o pessoal saber que o Brasil é o local onde a igreja adventista mais cresce no mundo, tá? Aqui nos Estados Unidos está em decadência total, Europa, decadência total. Aqui, principalmente porque as pessoas já sabem dos problemas, né, das falsas profecias, dos plágios, etc. Mas o local que mais cresce é no Brasil e na Índia, na igreja adventista. Bom, eu comecei a meditar... Por enquanto. Por enquanto. Não, mas já tá regredindo. Porque, veja bem, eu vejo um movimento muito forte de exposição do adventismo, né? Que até então não tinha. Então você vê pessoas que estão saindo, como o seu caso, como é o Rodrigo Custódio, né? E outros. Não, sem dúvida, não estou contando os eventos recentes, né? Que estão causando impacto forte na igreja do Brasil. Fortíssimo, fortíssimo, tá? Isso realmente está virando uma bola de neve. Mas eu tinha visto, assim, como eu ficava meditando sobre ele, eu falei, meu, e esse cara? E a princípio eu achava assim, não, quando ele entrou na cena, na igreja adventista, a igreja adventista era extremamente legalista, e o pêndulo, né, o pêndulo da igreja foi muito pro lado legalista, e quando ele entrou, ele jogou muito pro lado da graça. Ele jogou pro lado da graça. E eu falei, isso talvez seja bom, né, porque as pessoas vão agora da igreja adventista, talvez se salvem e tal. Mas, na verdade, talvez seja até pior, porque eles tiram um impacto legalista que o membro pode sentir e falar, peraí, eu tô no lugar errado. E acabam amaciando a coisa, e o cara fica ali, entendeu? Fala, não, peraí, mas eu tô na graça. E acaba não saindo por causa disso. Né? Então fica aquele negócio que... morto. Sim, mas a essência não vai mudar. A essência não muda. A essência não vai mudar. O fundamento, né, as doutrinas básicas deles não vai mudar. Eles não vão mudar. Não, com certeza. Geralmente é assim. Por exemplo, a igreja católica romana, né? Há uma expressão em latim sobre isso. Roma semper eder. Roma semper edem. Roma é a mesma. Roma não muda. Então pode haver agora ventos assim, ali. Ora, agora tem um papa assim, agora tem aquilo. Mas não vai mudar. É muito difícil mudar. É verdade. Para mudar é muito difícil.
não tem como, porque até porque eu te falei, eu até ficava pensando assim também, pô, será que um dia é possível, né, que eu volte para a igreja? Porque assim, as pessoas falam, você tem que voltar. E eu fiquei, não tem como, porque a igreja adventista, ela não resiste uma reforma. A reforma necessária, ela não resiste. Porque ela perderia tanto a característica dela, que ela perderia personalidade, ela perderia, não seria mais a igreja adventista. O Adventista Entendeu? Porque ela deixaria de deixaria de existir. existir, porque ela teria que abandonar o sábado, É. e teria que abandonar a Ellen White, e teria que abandonar o juiz Ela, investigativo. na verdade, ela perderia toda a sua identidade atual. Exato. E Então, aquela identidade foi construída. perfeito. Então, É. não tem como reformar essa igreja. Não tem. Não, você tem que sair, amigo adventista, você tem que sair. Não tem como ela ser reformada. Não tem como. Tá? Vai virar uma outra coisa. E eles não vão fazer. Eles não vão fazer. Tá? Então, assim, esquece. Foi o meu caso no catolicismo romano, né? Alguém poderia, como fizeram isso comigo, não, mas você devia ficar lá, e você deveria fazer parte de uma mudança. Como eu mudar, uma gota muda um oceano? Não muda, Tem né? muita gente que fala isso pra mim. É. Leison, por que você não ficou para mudar a igreja por dentro? Eu falei, cara, Não, a boa palavra sorte, de amigo. Deus, a palavra de Deus nessa hora é: sai dela, povo meu. Sai Boa daí, povo sorte, meu. amigão. Eu tenho uns amigos, sabia? Que são teólogos, que estão lá dentro. Não, eu vou ficar, eu vou tentar. Cara, não vai dar certo, irmão. Não vai dar certo. Depois que eu descobri, pastor, depois que eu descobri tudo que eu descobri, eu fui em um culto só. Na verdade, nem tinha descoberto tudo ainda. Tinha descoberto só a questão do juízo investigativo. Eu sentei na igreja, vi um culto só depois disso. Eu não consegui ficar lá dentro. Não Uhum. consegui. Eu falei, isso aqui tá tudo errado. Não tem como. Sabe? E quais são os argumentos dos adventistas em favor da guarda do sábado? Ah, a questão da guarda do sábado é a questão que mais pesca evangélico, né? É a questão que mais pesca. O adventista ele tem dois pontos principais muito fortes para trazer para pescar peixe no aquário de outras igrejas, né? Eles fazem muitos seminários sobre a reforma de saúde e assim eles conseguem entrar nas igrejas ali em cultos, não culto principal da igreja, né? Culto ali talvez num domingo à tarde, num domingo à noite ou num culto durante a semana. Eles oferecem seminários a respeito da reforma de saúde. Muitas vezes eles nem falam que são adventistas. Né? Eles falam, não, a gente está oferecendo aqui um curso sobre saúde, vamos falar tal, sobre como se alimentar melhor, fazer exercício físico, não sei o quê. Cuidar do É, corpo, que é o templo do Espírito Santo. isso, como deixar de fumar. Cara, pô, o pastor fala, pô, tô precisando de evento na minha igreja, tô precisando de alguma coisa para incentivar os membros, vou chamar. E eles chamam. Aí quando o cara tá lá dentro, ele termina a palestra dele e fala, viu, mas a gente é da igreja adventista, se quiser saber mais, né, entre em contato, tal, somos tal igreja. E eles acabam distribuindo folhetinhos ali, falando sobre a reforma de saúde, e no final, muitas vezes não está o nome da igreja adventista, mas está ali um site, novotempo.com, entendeu? Bíblia Fácil. Aí o cara entra e ele é pescado. Bom, esse é um ponto. E o outro ponto que mais pega é o sábado. Por quê? Porque de fato, o sábado ele tem um argumento muito forte a favor da igreja adventista, que é a questão do sábado estar entre os 10 mandamentos, né? E que até hoje é uma bússola moral pro evangélico, enfim, pro cristão, Deixa né? antes de você prosseguir, deixa eu contar para você uma experiência que eu vivi. Eu era novo convertido. Eu Sim. trabalhava lá em São José dos Campos, na Embraer, na fábrica de aviões. É. E chegou uma época lá, eu já estava trabalhando lá, aí chegou uma pessoa para trabalhar também no nosso grupo lá, um adventista. Rapaz, foi muito complicado. E para mim é um dos grupos mais perigosos, porque eles usam a Bíblia, É. né? Eles usam a Bíblia. Aí eu me lembro que um dia lá ele me mostrou Lucas 23:56. E as mulheres retornando do sepulcro repousaram conforme o mandamento, guardaram o sábado conforme o mandamento. Exato. Quando ele mostrou aquilo para mim, eu É. fiquei assim, eu não sabia o que fazer. Eu É. falei, será que o pastor da igreja está ensinando tudo errado?
Tá vendo? Olha só, o problema que ele colocou na minha cabeça. Uhum. E demorou muito, Gleison, muitos anos se passaram, até que um dia eu entendi esse versículo. Elas tinham que guardar mesmo, porque elas eram judias. Claro. Está tudo certo. O judeu guarda mesmo, né? Exato. Está lá no Salmo 147. Deu mandamentos a Jacó, não fez isso com nenhuma outra nação. Né? Exatamente. Então, Exatamente. mas ó, enquanto eu não olha, se passaram muitos anos, aí eu Mexeu fui entender. contigo. É, Mexeu mexeu, contigo. mexeu comigo. Então, então assim, a gente viu, pastor, esse problema, porque assim, quando eu fui escrever os livros, né? Eu dividi os livros dessa forma. Eu dividi entre os três. Primeiro, por que que você escreveu os livros? É, Já explicou, exato. né? Você já explicou, né? Um pouco, mas é interessante eu falar, porque assim, eu dividi ele em 3 volumes, por quê? Porque eu dividi ele entre os 3 pilares da Igreja Adventista. Gente, é Sim. importante a gente falar o seguinte: por que que, por que que isso é por que que todos esses livros são relevantes e por que que esse assunto é tão importante, né? Como o pastor bem falou, hoje em dia a Igreja Adventista está sofrendo um baque, né, na internet, através dos vídeos que a gente faz, ou dos vídeos que o Rodrigo Custódio faz, e vários outros canais, CACP, o próprio pastor Paulo Romero, e outros pastores, o Nicodemos, outros pastores que falam sobre isso. E com a internet isso se espalhou de uma forma que a gente não tinha antes, né? As pessoas não tinham acesso. Era assim, era ir para a igreja e ler o livro de Ellen White, ir para a igreja e ler o livro de Ellen White. Recebeu a cultura dos pais, recebeu toda aquela informação vinda de outra geração, muitas vezes, né? Ou então recebeu um estudo bíblico, ou então assistiu a Novo Tempo, que fez um estrago grande no Brasil, através do canal de TV ali, porque é um canal muito bem feito, muito bem Eles administrado. têm uma mídia muito boa. Muito Né? forte, muito forte. O Toninho lá, que é o diretor da TV Novo Tempo, é um cara muito cabeça. Eles sabem fazer, né? Então, isso realmente causou um estrago grande ali. Então, por que que é relevante? Por causa de tudo isso, porque é uma igreja que ainda, apesar de estar sofrendo esses reveses agora, sofreu muitos reveses recentemente com essas questões da internet, né? Apareceu a internet, se divulgou muito mais os problemas da igreja adventista. Praticamente todas as estrelas da TV Novo Tempo caíram, os pastores, praticamente todos. Ficou só o Rodrigo Silva, tá? Só. O resto caiu tudo, tá? Então, assim, eles estão sofrendo um baque, tá? Mas isso não acontecia antes. Uhum. Era um negócio muito, mas muito forte. Era uma onda, assim, de legalismo. Sábado, Ellen White, que estava arrebentando. E, assim, era muita gente que estava saindo das igrejas evangélicas e indo para a igreja adventista. Muito bem. Voltando ao assunto aqui. Então, eu resolvi escrever os 3 volumes. Os 3 pilares. Quais são os 3 pilares? Volume 1, juízo investigativo, que é a doutrina que é a espinha dorsal da igreja adventista, para quem não sabe. Não é o sábado, é o juízo investigativo. Se você derruba o juízo investigativo, você derruba todas as outras doutrinas. Volume 2, falamos só sobre o sábado, que é o marketing mais forte da igreja adventista, é o sábado. Tá? Então a gente fala no volume 2 só sobre o sábado e o decreto dominical, que é um desdobramento escatológico a respeito do sábado. E o volume 3, Ellen White. São os 3 pilares ali da igreja adventista. São esses 3 pilares. Tá? O volume 2, que a gente fala sobre o sábado, a gente explica. Eu não vou dizer exaustivamente, porque eu teria que escrever aí mais de 2.000 páginas para falar sobre o sábado. Mas a gente escreveu ali 360 páginas sobre o sábado. E a gente atacou todos os problemas principais a respeito do sábado, que vai preparar o irmão evangélico para poder responder o porquê que ele é cristão e não guarda o sábado. Porque o sábado está, de fato. Se um adventista. Pastor Paulo, se um adventista chega para o senhor hoje, não vai te enrolar. Mas para um evangélico médio, né, normal, e chega e fala assim, amigo, você é evangélico, né? Eu sou adventista. Muito bem. Você mata, você rouba. Não, eu não faço isso. Ué, mas o sábado também está nos 10 mandamentos. Então, se você não guarda o
sábado você também pode matar, você pode roubar. Como assim? O cara não, 99% não vai saber responder. E pastores também. Pastores também, tá? Sim. Então, a gente escreveu esse livro aqui, ó, que inclusive tem uma nota do pastor João Fábio Martinez, tá aqui, o volume 2, tá? Que é o que? A respeito do sábado. E a gente explica toda essa questão. Mas como é que funciona basicamente? O sábado era um selo, desculpa, não era nunca foi um selo, era um sinal, um selo quem diz é o adventista. Era um sinal, nunca um selo. Era um sinal entre o povo de Israel e Deus. Deus e o povo de Israel somente. Ele era uma lei ritualística elencada entre os 10 mandamentos. Nunca foi uma lei moral. Nunca foi uma lei moral, tá? Então a gente precisa entender, e a gente entra profundamente a respeito disso, né, no volume 2, mas basicamente a gente divide, né, quais eram as leis, os sinais e as partes envolvidas na antiga aliança e na nova aliança, né? Quais eram as partes envolvidas na antiga aliança, gente, tá? Que foi celebrada ali, culminou, né, no Sinai com os 10 mandamentos. As partes envolvidas. Quais eram as partes? Os sujeitos. O povo de Israel e Deus somente. Sim. Somente. Tá? Acabei de citar agora há pouco o Salmo 147. Deu Pronto. mandamentos a Jacó, não fez isso a nenhuma outra nação. Pronto. Né? E o melhor momento também de você pegar na Bíblia é Atos 15. Sim. Ali era o momento de colocar o sábado. Perfeito, perfeito. Então, quem eram as partes ali? Eram os moabitas? Não. Eram os caldeus? Não. Eram os filisteus? Não. Eram os gentios? Não. Quem que eram? Os israelitas. Era o povo de Israel e Deus. Tá? Somente. Ok, Gleice, já entendi. E agora? Bom, agora a gente vai falar sobre as leis. Quais eram as leis da antiga aliança? Que foi feita entre Deus e o povo de Israel? Eram os 10 mandamentos? Não. Eram as 613 leis da Torá. Não eram só os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são um resumo das 613 leis. Ok? Se você somar, inclusive se você estudar, né, a Torá com o Rabino, ele vai te ensinar. 6 mais 1 mais 3 igual a 10. Até esse simbolismo numerológico, né, ele equivale ali ao resumo da Torá, são os 10 mandamentos. É um resumão ali. Tá? E o sábado, muito bem, então você vê ali, não era os 10, não, era 600. Então, se você quiser guardar o sábado, você tem que guardar 613 leis. Você não pode guardar só o sábado e achar que está tudo ok. Não, você tem que entrar. Aliás, o gentio nem podia guardar o sábado. O gentio, isso está no Talmud. Se o gentio guardasse o sábado, ele era apedrejado. Não podia, era proibido, era pena capital. Ele teria que se converter ao judaísmo, passar pelo Brit Milá, que é a circuncisão, que é o rito iniciático para você entrar no judaísmo, você tem que ser circuncidado primeiro. Sim, com certeza. E depois você tem, esse é o sinal iniciático. Depois você tem o sinal contínuo, que é a guarda do sábado. Primeiro o sinal iniciático, circuncisão. Depois vai para o sinal contínuo, que é o sábado. Aí você está dentro do judaísmo, tá? Então, quais eram as leis? 613 leis da Torá. E, finalmente, a gente vai para os sinais da Antiga Aliança. Quais eram os sinais da Antiga Aliança? A circuncisão, acabei de falar, sinal iniciático. Circuncisão, o sinal contínuo, o sábado. Primeiro, circuncisão. Depois o sábado. Muito bem, beleza. Agora vamos para a Nova Aliança. Aí vocês vão ver a diferença. Quem é que está envolvido na Nova Aliança? Agora, olha que interessante. Deus Pai e Deus Filho, e Espírito Santo também, mas assim, existe uma aliança entre eles e nós entramos debaixo daquilo que Cristo fez. Agora a aliança entre Pai e Filho, a gente entra debaixo de tudo aquilo que Cristo fez por nós, entramos nessa aliança. Agora já não é mais o povo de Israel somente, agora são todos que aceitam a Cristo. Uhum. Essas são as partes da nova aliança. E os mandamentos da nova aliança não são mais as 613 leis da Torá. Agora são os mandamentos de Cristo. Quais são os mandamentos de Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? E quais são os sinais da nova aliança? O sinal
iniciático que era a circuncisão, agora é o batismo. Para você entrar na nova aliança, você precisa ser batizado. Sim. Olha que interessante, você já não é mais circuncidado, agora você é batizado. Batizado. E qual é o sinal contínuo? Já não é mais o sábado, é a Santa Ceia. O que era? Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Agora, fazer isso em memória de mim. Tomai a Santa Ceia. Fazer isso em memória de mim. Cristo preenche a sombra, que é o sábado, porque o sábado era um sinal contínuo da antiga aliança, era uma lei ritualística elencada entre os 10 mandamentos, e era uma sombra de Cristo. Cristo preenche a sombra, agora você não precisa mais do sábado, o descanso é nele, né? Agora, em Hebreus 4, fala sobre isso, né? Há ainda um descanso para o povo de Deus, no Sim. dia que se chama hoje. E esse dia que se chama hoje, ele está até em letra maiúscula ali, que é o quê? Cristo. Cristo é esse descanso. Você entra nesse descanso nele, todos os dias. Todos É isso mesmo. os dias, né? Agora, eu acho que é uma tarefa muito inglória. É uma tarefa muito triste. Você ter que passar a vida toda defendendo uma falsa profetisa e defendendo falsas profecias. Perfeito. Rapaz, eu nunca faria isso. Aliás, eu nunca fiz. Nem assim, pessoas assim, eu não fico defendendo, colocando sempre como importante na minha vida, extremamente importante. Sem essas pessoas, eu não consigo viver minha vida espiritual. Aí eu vou citar o Daniel Berg, o Gunavinho, os fundadores da Assembleia de Deus, ou mesmo Agostinho, Lutero, Calvino, Zwinglio, John Knox, essa turma toda. Sim. Tá? Spurgeon. Gente, eu não dependo dessa gente. Né? Eu não dependo dessa gente. Por exemplo, quando eu me converti na Assembleia de Deus, eu não conhecia a maioria deles, não sabia nada deles. Eu era feliz com uma vida frutífera. Então a gente não precisa de um referencial humano para preencher a nossa vida, é a palavra. Perfeito. Tá? Nenhum pai da igreja, nenhum deles. Né? E outra coisa, eu acho que os credos da igreja são importantes, mas eles não têm a mesma autoridade que a Bíblia. A Bíblia é incomparável. Né? A Bíblia é única. Né? Então eu caminho por aí. Agora, é lamentável, como você já mencionou aí, que muitos evangélicos estão muito rasos no conhecimento da palavra. Verdade. E são presas fáceis demais para serem enganados pelas seitas, né? É muito fácil. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O João Flávio Martinez, acho que ele gravou um vídeo refutando o Rodrigo Silva e alertando as igrejas para que não convidasse o Rodrigo Silva para ministrar nelas, né? Olha, o tanto de crente que se levantou contra ele e defendendo o Rodrigo Silva é desanimador, entendeu? É a mesma coisa você olhar para a sociedade, hoje no Brasil está muito comum isso, você olhar para um candidato a um cargo público e todo mundo sabe que ele é corrupto, ladrão, mentiroso, não vale nada. Que ele vai chegar lá para continuar roubando, roubar mais ainda. E ainda tem uma turma que vota nele. Acabou. Não tem mais nada que fazer. Sabe? É a mesma coisa se você encontrar um ladrão na rua. Ah, você é ladrão? Olha, tem umas coisas boas lá na minha casa. Você não quer ir lá? Exato. Você não quer ir lá? Então, é lamentável, né? Os crentes que não têm discernimento. Aliás, eles tratam a palavra de Deus até com indiferença. Que Bíblia? Negócio é amor, negócio é amar, negócio é fazer o bem, é aquilo que eu sinto, é aquilo que me dá prazer em fazer. Lamentável, mas essa é a situação de grande parte hoje do mundo evangélico. Um mundo sem Deus, um mundo sem Bíblia, um mundo sem Jesus e um mundo sem salvação. Mas um mundo onde impera o dinheiro e distorções doutrinárias. Lamentável. Né? Assim caminha uma boa parte do mundo evangélico hoje. Agora eu queria ver com você o seguinte.
para mim, Ellen White é a profetisa das contradições, porque ela contradiz a Bíblia. Primeiro, ela contradiz a Bíblia. Passado um tempo, ela percebe que contradiz a Bíblia, né? Ela contrariou a Bíblia, digamos assim. E Sim. agora ela tem que contrariar a si própria para ver se ajeita com a Bíblia. Então, Ellen White contraria a Bíblia e contraria a si própria. Né? Uhum. E aí eles usam. É muito interessante essa tática dos adventistas, você conhece, por isso que eu estou te provocando, para você elaborar sobre ela. Então, por exemplo, a igreja adventista não crê em salvação pela graça. Né? Aí eles vinham, não, mas a Ellen White falou isso sobre a graça. Né? Essa é uma técnica muito usada por ele. Olha o que a Ellen White falou sobre a graça. Sim, ela deu lá uma pitada sobre a graça. Mas depois tem os outros textos que detonam com a graça. Quer dizer, a doutrina da graça é totalmente destruída. Uhum. Então, eles têm esse jogo, né? O Nathanael Rinaldi falava que os adventistas falam pelos dois lados da boca, pelos dois cantos da boca. Verdade. Né? Então, eles falam uma coisa aqui e falam outra coisa ali. É uma ginástica. Deve ser muito, muito vergonhoso passar a vida toda fazendo esse jogo. Tá? Tá bem. Foram anos, né, pastor, de críticas recebidas pela Igreja Adventista que fizeram com que eles desenvolvessem alguns calos, né? Então eles sempre acham algum tipo de... Eles passaram anos estudando como que a gente vai responder isso, como que a gente vai responder aquilo. Então, exatamente, uma das maneiras eles pegam os textos contraditórios da Ellen White, que ela diz uma coisa bonita, e falam, não, ela falou isso, mas ela falou isso aqui também, entendeu? E utilizam aquilo para se defender. Mas se você pega, por exemplo, um texto que diz santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Você não tem como refutar isso. Ela disse santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Se você não guardar Em o outras sábado. palavras, se você não guardar o sábado, você não vai ser salvo. Perfeito. Perfeito. É isso que ela está dizendo. Tá? Aí eles entram, tá, não, mas aqui ela disse, mas isso aqui é para quem já conhece o sábado. Quem não conhece a respeito do sábado é o tempo da ignorância. Mas se você agora, olha como é que eles pegam. Agora que eu já preguei para você a respeito do sábado, agora você já sabe. Agora, se você não vier para a igreja adventista, você vai se perder, entendeu? Então, assim, é um problema. São ginásticas bíblicas. Sim, são ginásticas bíblicas, ginásticas doutrinárias, né? Que eles utilizam ali para se defender. Agora que você falou muito Eu verdade. diria até marabalismos bíblicos. Malabarismos. O que você falou ali é muito verdade. É interessante que um cara que é batista, assembleano, etc., foi o que você falou. Ele não fica defendendo o Daniel Berg, ele não fica defendendo... O cara não fica defendendo o John Wesley, o cara não fica lá defendendo Calvino como um santo, ou até o católico lá, sei lá, o Santo Agostinho, não sei. Eles não ficam, mas o católico também é um problema, que é uma seita também, a maior seita, né? Mas eu tô dizendo assim, esses outros evangélicos, eles não ficam se apegando ali a uma figura humana como o adventismo faz Não. Ellen White. Não. Né? E a gente vê, pastor, agora um problema ainda mais sério, tá? Que eu gostaria de abordar se a gente tiver um pouquinho mais de tempo, que eu creio que é o capítulo mais bombástico do livro, que é o capítulo 10, que fala sobre a ligação do adventismo com o ocultismo, tá? Sim, da Ellen White. E ela tinha, antes de você falar do ocultismo, dá só uma pincelada sobre esse anjo assistente que ela tinha. Ela tinha um anjo assistente. Rapaz, Isaías não tinha, Jeremias não tinha. Né? Ninguém tinha na Bíblia. O que acontece? Voltando ali o versículo de Gálatas 1:8, né? Mesmo que um anjo venha do céu e te traga um outro evangelho que seja anátema. Olha que interessante, né? Grandes seitas, se não quase todas elas, tinham um anjinho ali, né? Que tava... Olha lá o Joseph Smith com o anjo Moroni. Né? Vejamos ali o nosso amigo Maomé, que dizia que falou com Gabriel. Né? E trouxe uma das religiões mais problemáticas hoje em dia, né? Destruidoras. E nós temos Ellen White, que teve um anjinho relator dela,
Que olha que interessante, se você for analisar a primeira visão dela, que ela teve, que foi o sonho do cordão verde, o pastor tá com sono, a gente já vai terminar. O sonho, o sonho do cordão É que nós verde, estamos 2 horas aqui na frente. é verdade. Esse sonho, meu irmão, é um prato cheio para quem quiser estudar a respeito de nova era e ocultismo. Ali ele já começa com um problema seríssimo, tá? O que aconteceu? Quando eu fui escrever o volume 3, eu vou contar rapidamente isso. Eu comecei a escrever ele no final de 2000 e... Eu escrevi o volume 1 em 2020, lancei o volume 1 em 2020. Escrevi o volume 2 em 2021, lancei o volume 2 em 2021. 2022 não escrevi nada. No início de... No final de 2022 eu comecei a escrever o volume... Comecei a 3. fazer minha pesquisa para o volume 3. Só que quando eu estava fazendo minha pesquisa para o volume 3, eu senti... Engraçado, eu senti um... Deus me guiando, até foi num jejum, tá? Tava fazendo um jejum assim, e eu senti Deus me guiando para estudar o ocultismo. Eu falei, que coisa estranha. E eu comecei isso, eu não sabia por quê, assim, até com uma licença teológica, né, para poder entender um pouco mais a respeito da nova era e essas questões ocultistas. Eu comecei a estudar, eu comprei, eu li 60 livros ocultistas, tá? Olha que interessante. Eu entrei na Cabala, eu li o Zohar, eu li o Bahir, eu li o Sefer Yetzirah, eu li o livro do Hermes Trismegistus lá, o Caibalion, as doutrinas, as leis herméticas de Hermes Trismegistus. Eu li um monte de loucura, eu li o livro de Urântia, eu li as tábuas de Esmeralda de Tote, eu fui lá para o Antigo Egito, tá? Estudei um monte de coisa do Antigo Egito. Eu comecei a ler algumas coisas de Aleister Crowley, Manly P. Hall, Albert Pike, entrei na maçonaria, tá? Eu li um monte de coisa do ocultismo, mas assim, muita coisa, espírita, de Wicca. Eu li o que foi mais pesado, para mim, eu li a Clavícula Menor de Salomão, mas acho que o que foi mais pesado para mim foi a Doutrina Secreta da Madame Blavatsky, tá? Helena Blavatsky. Helena Petrovich Helena Blavatsky, Petrovna Blavatsky. a pioneira líder da teosofia, Teosofia. né? O que acontece? É um livro desse tamanho, Doutrina Secreta, tem 900 e poucas páginas. É um livro pesado em todos os sentidos, é gigante. Quando eu cheguei nesse livro, o clima já estava meio pesado aqui em casa, né? Quando eu cheguei nesse livro, eu falei, caraca, que coisa pesou aqui. Eu li, não li ele inteiro, mas eu senti que Deus falou, ok, agora chega, joga tudo fora. Joguei tudo fora os livros dele. E começa a escrever teu livro. Falei, tá bom. E comecei a escrever o volume 3. Quando eu comecei a escrever o volume 3, depois de ter lido todos esses livros, eu comecei a pegar muitos padrões ocultistas nos livros de Ellen White. Porque eu comecei a fazer a pesquisa sobre os livros dela. Falei, peraí, isso aqui eu já li. Eu já li em livros maçônicos. Peraí, isso aqui eu já li em livro de Wicca. Isso aqui eu já li em Madame Blavatsky. O que está acontecendo aqui? Então, esse capítulo ele não teria sido escrito se eu não tivesse lido esses livros. O capítulo sobre o ocultismo. E o sonho do cordão verde, que é o que eu falei ali no início, voltando agora, ele é sinistro, tá? Esse sonho. Depois, enfim, você leu, tá no livro. Mas, se o pessoal quiser saber, tem até um vídeo do Rodrigo Custódio muito interessante que ele fala, tá no canal Para Que Possamos lá no YouTube. Assistam. Aliás, assistam, se inscrevam no canal dele, no canal do Wagner Olmos, no canal do CACP, no canal da Lilian, da Débora Buffoni, o canal também do pastor Paulo Romero, o Joaquim de Andrade, tem vários, o Paulo Cristiano, o Jamierson, enfim, o Thales Elias, várias pessoas que falam sobre adventismo. Mas esse vídeo sobre o cordão verde, o sonho do cordão verde, tá no... Eu falo também, tá no meu playlist ali, do volume 3. Mas o Rodrigo Custódio fez um vídeo muito interessante sobre esse sonho aí. Enfim, nesse sonho, olha que interessante. Ela, nessa época, ela estava meio depressiva. Ela achava que ela não ia ser salva porque ela era muito perfeccionista. Ela cria que ela não... Você veja, o legalismo já está enraizado nela desde o início. E ela vomitou tudo isso nos membros adventistas, né? Ela, não vou conseguir
salva, eu não sou perfeito o suficiente. E aí ela teve um sonho, que foi o primeiro sonho barra visão dela. E esse sonho, ela disse que ela se encontrou com, em inglês o termo é Spirit Guide. Spirit Guide. Seria algo como assim, Um um guia espírito guia. espiritual. É um espírito guia. É isso aí. Espírito guia. É. Esse termo, É espiritual. tá vendo? Isso É isso é um mesmo. termo da nova era, é um termo ocultista, É do tá? ocultismo. É do Termo ocultista espiritismo no espiritismo. E eu também. descobri isso depois que eu li esses livros. Eu peguei e falei, peraí, Spirit Guide, isso aqui é um negócio da nova É. era. O que essa Espírito merda? guia. É. E esse era o anjo relator dela. Muito bem. Mais à frente ela começou a chamar de anjo relator, mas no início ela chamava de Spirit Guide, o espírito guia. E ela falou assim: o meu espírito guia me abordou e falou: não temas, né? Não temas. Você, basicamente assim, tentando confortar ela a respeito da salvação dela. Eu falei assim: me siga. E ela começou a seguir esse cara, esse anjo, né? Esse espírito guia, que era um demônio, né? Essa Na entidade verdade. aí. Essa entidade. Isso, gente, isso acontece muito em projeção astral, tá? Quem já estudou a respeito de projeção astral sabe. O cara sai do corpo e aparece os espíritos guia. Começa a guiar ele por aí. Projeciologia. Pronto. Essa mulher subiu, ela falou, e eu subi numa escada íngreme rumo ao céu, segui o meu espírito guia. E ao chegar lá em cima, um certo determinado ponto, chegamos numa porta e o meu espírito guia me disse o seguinte: Ellen, deixe tudo que você tem na mão, que você vai encontrar Jesus. Deixa aqui fora tudo que você tem, larga tudo no chão e entra na porta. Ela entrou na porta. Entrou na porta e falou que Jesus estava lá dentro. Jesus consolou ela, não sei o quê. Ela ficou muito feliz e ela saiu. Quando ela saiu da porta, esse espírito guia falou para ela o seguinte: falou, olha, você ficou feliz? Conheceu Jesus? Sim, fiquei muito feliz. Bom, tô te entregando na sua mão agora um cordão verde. Tá? Tá aqui um cordão verde. Ah, é? Para que é isso? Toda vez que você quiser falar com Jesus, você vai pegar esse cordão verde e você vai esticar sobre o seu coração. O cordão não pode ter nós. Ele tem que estar esticado sem nós. Sem nenhum nó. Coloca ele sobre o seu coração. Quando você fizer isso, você vai encontrar Jesus novamente. Jesus vai aparecer para você. Olha só, tá? Quando eu li esse negócio, eu falei, cara, será que o Adventismo não acha nem um pouco estranho? Para você encontrar Jesus, falar com Jesus, você se ajoelha e ora. E você vai falar com Jesus, né? Você não tem que ter nenhum cordão. Onde você tirou isso na Bíblia? Que você precisa de um cordão esticado. Aí eu comecei. E eu vi que na Wicca tem muitas magias com cordões. No Antigo Egito tem muitas magias com cordões. E ele é sempre. Se você amarra um nó nele, é porque você está prendendo aquela energia. Você tem que soltar a energia. Então você não pode ter nó. Tá? E eles fazem muitas magias com cordões. E com cordões verdes. Cordões de. Cada cor tem um significado ali. E eu falei, caramba. E ela chamava esse anjo relator de espírito guia. E eu peguei e falei, meu Deus, que coisa é essa? Muito bem. Quando você vai seguindo adiante, aí sim a gente entra nas questões mais pesadas. Aí você vê no capítulo 10, você vai ver, amigo, você que tiver o livro, você vai ver as fotos dos adventistas fazendo sinais maçônicos com as mãos. Fotos, é inegável, tá? É inegável. Eles estão fazendo sinais maçônicos com as mãos. Ok? Do grau 3 e do grau 2, né? Do aprendiz, do companheiro maçom, Aprendiz, aprendiz é o grau 1. companheiro, aprendiz e companheiro. Aprendiz é o grau 1, companheiro maçom é o grau 2 e Dois, mestre maçom é o grau mestre 3. 3. Isso. Então você vê vários pioneiros fazendo o gesto do grau 3, que é do mestre maçom. O cara já estava no grau 3, tá? Eles já estavam. E você vê ela fazendo o gesto do companheiro maçom. Ok? Você pode falar, mas mulher não tem mulher na maçonaria. Então, veja bem. Na verdade, existia sim, na época dela, uma loja na França chamada Le Humain, Le Humain de Troyes, uma coisa assim, tá? Que era uma loja maçônica francesa que aceitava
mulheres. Primeiro, então tinha. Mas até hoje a maçonaria tem reuniões chamadas reuniões brancas, né? Que elas podem participar, chás, uma coisa assim. Elas acabam aprendendo. Le Trois Humains. É isso que é o nome da loja francesa. Muito bem. Mas eu falei com vários ex-maçons que se converteram. Inclusive o Vanderlei Bibar, que é o pastor Vanderlei, que fez uma nota no volume 1. Ele tem um ministério que é expondo a maçonaria, é corajoso. Ele foi maçom. E eu falei com ele, falei com vários outros ex-maçons, e eles me falaram, Gleison, a Ellen White era uma paramaçônica. O que é uma paramaçônica? É uma pessoa que recebe alguns direitos maçons, uma honraria maçônica, sem ser maçom. Por quê? Porque ela tinha um nível de influência muito forte dentro da sociedade na época, ali entre os membros adventistas e outros cristãos também. E o marido dela e o filho dela eram maçons, e os pioneiros adventistas, vários deles eram maçons. Então, eles já tinham uma base maçônica. E eles permitiram, então, que ela tivesse acesso ali a muitas coisas maçônicas. Ela era uma paramaçom. Ela não era uma membra da maçonaria, mas ela recebeu essas honrarias maçônicas e ela tinha vários privilégios maçônicos. O marido dela, James White, ou Tiago White, né, em português, ele não seguiu o rito escocês antigo e aceito, ele seguiu o rito de York, e você vê nas fotos ali do capítulo 10, ele fazendo um sinal maçônico do Cavaleiro Templário do rito de York. Ele já estava lá em cima, tá? James White já estava lá em cima. Então, assim, aí você começa a pegar, não, mas isso aí, Gleice, isso aí é uma coincidência? Não é uma coincidência, sabe por quê? Primeiro porque já é comprovado que os pioneiros adventistas eram maçônicos através de outras questões como lápides, né? Você vê ali símbolos maçônicos nas lápides desses Nos túmulos, né? pioneiros, nos túmulos. Ela tem um obelisco maçom no túmulo dela, meu amigo. O que é um obelisco maçom? Um obelisco maçom é um antigo poste erguido a Baal. Os postes erguidos a Baal são os obeliscos maçônicos de hoje em dia. Ah, mas colocaram depois que ela morreu? Negativo. Ela autorizou antes de morrer que colocasse isso depois que ela morresse. Ela autorizou por escrito. Tem uma carta dela. Eu registro isso no livro. Uma carta dela autorizando colocar um obelisco no túmulo dela. Por que não colocou uma cruz? Por que não colocou algo que reverenciasse a Cristo ou a Deus? Por que foi colocar exatamente... Os mormons também são assim, viu, Gleison? Eles não gostam muito da cruz, não. Eles gostam do anjo Moroni e aquele obelisco também. Os mormons também têm isso. Mas aí, exatamente, mas é nesse ponto que eu quero chegar. Você vê, por exemplo, os termos que ela usava. O grande arquiteto do universo. Ela usava esses termos. É o Gadu. O Gadu. O olho que tudo vê. Procura grande arquiteto do universo e o olho que tudo vê na Bíblia. Você não vai achar, são termos maçons. Você entende? O corpo místico de Cristo. Umas coisas estranhas. Por que ela escrevia com essas expressões? E não é em vários livros dela, ela escrevia sobre isso, né? Então você tem os gestos, você tem o obelisco, você tem as expressões maçônicas, né? Você tem a litografia, que foi um desenho que ela deixou, ela e o James White realizaram esse desenho, representando a Igreja Adventista, representando a instituição adventista, com um olho que tudo vê assim, ó, gente. Está no livro, tá? Sim. Ok? Então, aí você começa a pegar e fazer... Pastor, você começa a pegar e fazer os paralelos entre ela e Jezabel. Jezabel, mulher de Acabe, que erguia o quê? Postes a Baal. Corrompeu o povo de Israel a adorar Baal. Perseguia os profetas e os mestres verdadeiros da época dela, Elias, etc. Né? E alimentava quem? Os falsos profetas. Então, rapidamente eu gostaria, se o senhor me permitir, de fazer um paralelo entre Ellen White e Jezabel. Cara, Ellen White era uma mulherzinha desse tamanho, assim, ó. Como que essa mulher dominava uma igreja inteira? Hoje em dia já seria difícil uma mulher liderando uma igreja. Você sabe, é difícil. Imagina naquela época que o machismo estava lá em cima. Como que essa mulher, da onde ela tirava esse poder de dominar os homens da instituição?
Aí você começa a fazer os paralelos. Jezabel, Ellen White, obelisco, poste de Guida Baal, maçonaria, ocultismo, cordão verde, espírito guia. A gente tá lidando com coisa pesada aqui. Não é uma... Você entende, gente? Então vamos fazer rapidamente um paralelo entre Jezabel e Ellen White. Olha só. Jezabel perseguia as verdadeiras vozes proféticas de seu tempo. Ellen White perseguiu as verdadeiras vozes pastorais e proféticas de seu tempo. Ela dizia que ela chamava as igrejas, até hoje, né? Você tem os livros dela, denominando as igrejas evangélicas como igrejas apostatadas. Ela dizia que as orações dessas igrejas, dos membros dessas igrejas, não chegavam a Cristo, chegavam para Satanás responder. Diz que Satanás respondia, olha só. Ela dizia que Jesus olhava para esse povo com raiva, que o sangue daqueles que se perderam por causa desses pastores iria recair sobre eles. Ela pegava pesado com todas as igrejas que não eram adventistas. Olha só, Jezabel protegia e sustentava falsos profetas. Ellen White protegeu e endossou falsos mestres como Guilherme Miller, Joseph Bates, Samuel Snow, Hiram Edson, etc. Veja bem, Joseph Smith, maçom, né? Charles Russell, maçom, fundador do Testemunho de Jeová. Uhum. Guilherme Miller, que deu origem a praticamente todas as seitas pseudo-cristãs modernas. Maçom. E ela defendia quem? Defendia e endossava Guilherme Miller. Tá? Jezabel possuía um espírito controlador e manipulador e liderava homens de alta posição em Israel. Ellen White possuía um espírito controlador e manipulador e liderava homens de alta posição da igreja adventista. Jezabel levantou postes ídolos a Baal. Ellen White possui um poste ídolo ou obelisco em seu próprio túmulo. Jezabel levou o povo de Israel a falsos ensinos e a idolatria. Ellen White levou e ainda leva o povo cristão a falsos ensinos e a idolatria dela mesma, as pessoas idolatram ela, tá? A idolatria de anjos, o arcanjo Miguel como sendo o próprio Jesus, etc. Jezabel levantou falso testemunho sobre Nabote, olha que interessante isso, levando-o à morte para ardilosamente tomar a sua vinha. Ellen White levantou falso testemunho sobre denominações genuinamente cristãs para ardilosamente tomar os seus membros para si e para a instituição adventista, proselitismo. Jezabel deturpou a religião judaica, levando muitos à falência espiritual. Ellen White deturpou a religião cristã e o verdadeiro evangelho, levando muitos à falência espiritual. Jezabel afugentou e amedrontou um dos maiores profetas bíblicos de todos os tempos, o profeta Elias. Ellen White afugentou e amedrontou grandes homens de Deus de seu tempo, e ainda nos dias de hoje, por serem politicamente corretos e terem medo de expô-la, por quem ela de fato é, uma falsa profetisa, líder de uma falsa religião. Jezabel teve como seu algoz o nobre e corajoso guerreiro Jeú, que finalmente a exterminou e extirpou seu espírito idólatra e manipulador do reino de Israel. Ellen White terá como seu algoz nobres e corajosos guerreiros cristãos que finalmente não mais tolerarão o seu ignóbil espírito controlando e manipulando os filhos de Deus. Será você um desses guerreiros? Se você sabe a respeito disso, você tem que erguer sua voz, amigo. Você tem um amigo adventista? Fale para esse amigo o que está acontecendo. Dê um livro meu. Não quer falar? Mande um vídeo meu. Mande um vídeo meu. Joga para cima de mim a conta. Entendeu? Mas alerta. Irmãozinho, podemos ir caminhando para o fim? Sim, com certeza. E eu gostaria que você dissesse aqui, no nosso encontro, aqui no nosso podcast, como é que as pessoas podem adquirir os seus livros. Então, a Amazon está disponível lá. No site descortinadoadventismo.com também. Tem até uma promoção ali com combo, né? Com os 3 volumes. Se você quiser os 3, tem uma promoção bacana. E é isso. Na Amazon tem também a opção do Kindle, né? Que é a versão e-book eletrônica ali dos livros. Uhum. E você tem um canal no YouTube? Tenho. Gleison Pércio, Guerreiros de Yeshua, tá lá. Tá. A gente fez a compilação dos livros, né? Resumiu eles em versão de vídeo. Para quem não gosta de ler, tá lá a versão em vídeo. A gente resumiu os capítulos ali. Bem explicadinho, bem bonitinho. Tá bom. Olha, foi muito bom ter estado aqui com você. Eu também aprendi, né? Claro, você é o especialista
Eu fui muito edificado e foi muito importante para mim ter pesquisado o terceiro volume. Eu não apenas li, você sabe, eu pesquisei, você me mencionou isso no início, né? Uhum. E obras que vão ajudar muito. E uma coisa muito importante nas suas obras é as provas documentais, né? Você não trabalha na base do ouvir dizer, me contaram, não. Você está lá a documentação. Isso é muito importante, né? Isso fala É, muito alto. as fontes primárias, né, pastor? A gente Pode primeiro. coloca ali as fontes primárias, É né? isso mesmo. E eu queria te Evidente. agradecer, obrigado pela oportunidade aqui desse bate-papo, né? Eu sei que tá tarde, é meio cansativo, mas com certeza eu creio que muitas pessoas vão despertar através dessa live, né? A gente vai divulgar isso no YouTube depois e tem muita gente que te respeita muito, vai querer ouvir, Tá né? certo. Sobre isso daqui, vai ajudar muita gente, sem dúvida, em nome de E Jesus. você tem planos de vir ao Brasil quando? Geralmente vou uma vez por ano. Esse ano eu não vou porque eu tô com um bebezinho novo em casa, tá com Tá, 5 meses, tá meio difícil de tá. locomover. Mas ano que vem eu tô aí. Ano que vem, 2025? Ah, Ano tá. que vem eu vou dar um pulo. Eu queria ver com você a possibilidade numa das suas vindas aqui no Brasil, nós fazermos uma conferência Claro, é, vai ser com um a sua prazer. Participação. Sem dúvida. Vou Então, amar fazer. nós vamos combinar isso, tá bom? Vamos sim. Um Deixa. encontro apologético. Vai ser ótimo. Deixa salvo. As pessoas estavam falando ali para o senhor deixar salva a live no seu Instagram. Quando for fechar, deixa salvo aí para o pessoal poder assistir depois. Aparece a opção de salvar? Aparece, Ah, então tá aparece. bom. Tá bom? Tá bom. Deus abençoe, forte abraço. Deus Um abençoe sua abração. família, seu trabalho, seu ministério. Foi um E prazer. igualmente, que Deus te abençoe, a sua família também, e seu ministério também. Obrigado, meu amigo. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.